Olá, eu sou Camila Rambo. Oi, eu sou Sara Helena e hoje nós estamos com Elas Geram Podcast com uma super convidada. Estamos aqui com a Aline. Aline, você pode se apresentar, falar um pouquinho de você? Oi meninas, eu sou a Aline Borba. Hoje eu sou escritora, psicoterapeuta, mãe, um globo de tudo. Um pacote, a gente costuma ter pessoas aqui né? que tem essa força, assim, isso nos faz chamar as pessoas aqui. Quando a gente olha uma vida e fala assim, todas as vidas são muito válidas e muito boas, né? Mas a gente olha pra pessoa e fala, nossa, tem muita história pra contar, dá pra gente aprender muito junto, dá pras pessoas que estão ouvindo compartilharem também. Os títulos não mostram nada, é só tipo assim a pontinha do iceberg, né? Porque tem toda uma vida e uma história por trás dos títulos, né? E a gente gosta de saber dessas vidas, né? E a gente vai começar pelo começo. Isso, como sempre, né? A gente sempre pergunta como tu nasceste, se sabes? Sei, até perguntei pra minha mãe, assim, na verdade ela sempre contou, né? Sempre foi muito tranquilo. Foi de parto normal, muito rápido, mas o pós-parto dela foi um pouco complicado, ela ficou, ela passou muito mal e eu fui pra aquela incubadora que fala, fiquei um tempinho ali e aí depois a gente se encontrou, mas foi uma confusão que aconteceu ali. E ela sempre fala que era muito frio, que daí colocar, não era nem no incubador, era num aquecedor, um bercinho aquecido, porque todo o trabalho se voltou pra mãe, porque a mãe tava indo embora, né? Tava passando muito mal. E aí eu fiquei ali. Mas foi dessa... ela comentou que tinha um cordão também em volta do meu pescoço, daí foi um parto assim, né? Mais normal, foi rápido, mas com intenso. Depois precisou de um trabalho. Foi assim. Mas aí ela teve também dificuldades na amamentação, todo esse processo, né? Eu acabei investigando mais a fundo, porque daí eu fiz o meu TCC, né, da pós-graduação que eu fiz, usei uma parte do meu nascimento, da minha infância, então eu acabei pesquisando mais. Depois de adulta a gente volta com outro olhar. Nós vamos entrar nesse... Depois vamos chegar lá, né? Tu és filha única? Não, sou a mais velha de 3 filhas. Então foi a primeira que veio abrindo esse caminho pra mãe aí junto com a mãe. Só mulheres, né? 3 meninas. 3 meninas que o pai queria meninos, né? E aí eu lembro que na infância, e eles falavam muito abertamente, né? E eu acabei sendo assim, mas eu posso ser tanto menina como se diz assim, a energia, né? Então eu podia, por que a menina não pode jogar bola? Eu sempre pensava isso, muito pequena. Eu dizia, pai, eu também jogo bola contigo, então tu pode me olhar, entende? Eu lembro que eu jogava bola, que eu era muito moleca, né? Então, pode ser, eu dizia assim, eu sou menina, mas eu sou tão boa quanto, porque era aquela coisa, tinha que ser menino. A gente vem muito, né, dessa geração. Há 40 e poucos anos atrás, né? Lá em casa foi assim também, somos em 4 e o menino chegou por último. Ele chegou, são 3 meninas e um menino, mas sempre tinha essa expectativa quando engravidava, vai ser menino, todo mundo foi criado, né? E a gente percebe, assim, essa energia do masculino bem, até tendo que ser tratada, depois assim, equilibrada. Forte, né? Porque daí você tem que se impor. Não, mas eu também posso fazer qualquer coisa que eu quiser na linha, né? Masculino e feminino, não tem, entende? A gente acaba, né, incorporando, né, a expectativa do pai, da mãe, né? E acaba se tornando um pouco assim, né? Pra poder ser vista, amada, né? Vista, amada, respeitada, valorizada. Porque aí o que acontece? Aí também eu vou acabar voltando lá no negócio do TCC. Porque o meu TCC foi o resgate do meu feminino. Por quê? Começou ali na infância com essa história, não veio um menino. E aí ia ter que se portar, de dizer assim, mas eu existo, eu sou uma mulher, eu existo. Aí acabou sendo assim, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, né? Pra mostrar que eu posso... E a gente se desconecta do feminino, né? Eu me desconectei do feminino. E ali essa importância de ter o masculino e o feminino integrado dentro de mim, né? E aí também... Tem um lado positivo, né? Quando você trabalha, você entende que aquela força tá ali e ela faz parte, né? O masculino, ele tem muita essa energia de ir pro mundo, do negociador, né? Do impor um limite. Fazer, né? Ele é importante também. E aí a gente vai resgatar o feminino e descobrir, então, qual é a energia do feminino? Quando é que eu uso cada um? Quando é que eu uso os dois juntos, a leveza, né? Pra mim foi a leveza. Calma, tá tudo bem.
tira a arma, né? Baixa a guarda. O colo, né? O colo, o dar o carinho e mais ainda, o permitir receber o carinho, né? O dar-se o colo ou receber o colo de alguém. Isso aí. Que era bem perdido, acho que justamente por causa dessa, sabe? Esses detalhes, assim. E aí, tu fez essa pós de psicologia transpessoal, tu tens outra formação também, vem na área da contabilidade também, né? Eu trabalho desde que me conheço por gente em escritório de contabilidade. Mas ali não era o que realmente... Eu trabalho ainda em escritório de contabilidade, mas não é a coisa assim que eu digo, eu amo fazer. Ali é um trabalho. Sim. E o que eu descobri que eu amo fazer é estar com pessoas, atender pessoas. Agora me descobri como escritora também. Então... a gente se conheceu, a gente foi colega de pós-graduação, a gente se conheceu lá e a gente estava comentando aqui um pouco antes de começar, né, a gravação. Aquelas amizades assim que a gente bate e cola e diz, nossa, é de outra vida. Que parece que tudo que a gente conversa assim tem uma fluência. Mas assim, eu lembro disso, assim, eu pude ler o teu artigo também, de toda essa história, e me marcou muito quando eu te conheci uma história de cura que tu teves também, assim, né? Então acho que também é legal contar um pouco disso para quem está em casa. Foi um processo desafiador. Então eu vinha de um trabalho que eu me dedicava, vestia a camiseta, fazia tudo que tinha que fazer, mas só me dava dinheiro, né? Não me dava prazer, não me dava alegria, faltava, tipo, aonde que é? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Aí eu fiquei assim, por muito tempo assim, meu Deus, mas eu não sou boa em nada. Eu me julgava muito. Aí todo mundo dizia, mas você sabe cozinhar tudo bem, você sabe falar tão bem, você sabe escrever tão bem. As pessoas viam e eu não me via, né? Eu não me enxergava. Aí fui fazer várias formações. Começou a vida de buscadora, né? Buscando, meu Deus, tá, mas e aí eu queria tratar coisas da minha infância, então eu comecei, tipo, fazer terapia, mas entender a terapia. Aí eu comecei a fazer cursos, né? As terapias, os cursos, e aí pós-graduação, e as formações e tudo mais. E que cursos que você fez aí? Vai contando. Comecei pelo Reiki. Tá. Comecei pelo Reiki Bem porque essa eu parte precisava energética. baixar, sabe aquela adrenalina? Então o Reiki foi me centrando, foi me acalmando. Aquela visão que o mundo pode ser belo, não precisa ser só guerra, briga. Olha, que legal. Né? Começa uma pacificação Isso, ali. tipo assim, eu fui me tratando, né? E aí fui fazer massoterapia, fiz massoterapia para tratar o corpo. Mas aí, né, quando eu atendi alguém, eu percebia que eu estava muito mais no emocional da pessoa. Daí a gente se conversa, conhecendo. a troca. Aí eu pensei, opa, cuidar o corpo é muito legal, mas eu tô indo mais além, né? Eu já tô sentindo a alma aqui, né? O espírito. Entende? Aí já era muito além. Aí dei uma parada, assim, eu mudei para Balneário, porque eu sou do Rio Grande do Sul, né? Eu mudei para Balneário para meu marido fazer faculdade e acabei vindo para cá e aí deu aquela bagunça na vida. E ali, nessa bagunça da vida, que surgiu o problema de saúde, que graças a Deus, né? Tu superou. Superei. É uma história de superação, foi né? super desafiador, assim, né? O meu marido veio 1 ano antes para cá, eu fiquei lá. E foi muito sofrido. Rio ficar Grande, sozinha. né, Aline? É da onde? Rio Grande do Sul, Tapejara do Rio Grande do Sul. Tapejara. E aí, é bem interior, assim, uma cidade muito gostosa. E aí, nessa transição, eu fiquei sozinha. E aí, não era aquilo que eu queria. Aí eu tive que pedir demissão e vim morar pra cá. E aqui, parecia que tinha que ser aqui, né? Porque aqui eu me sinto super acolhida, parece que sempre foi a minha casa, sempre foi a minha casa. E assim, aqui tem qualidade de vida, né? Assim, eu consegui pegar qualidade de vida aqui. E ali, nesse período todo, eu não me alimentei direito, eu me joguei no sofá, eu fiquei depressiva, eu só chorava, eu tinha saudade. Então foi 1 ano desafiador. E ali começou a surgir o problema. Atenuou, tudo mais, mudei pra cá. E aqui ele surgiu com toda a sua força. Eu perdi os movimentos do lado direito, e aí tu começa a fazer né, as ligações, links, né? O lado direito, perdi os movimentos, não todo, a mão principalmente, eu perdi a escrita, eu não sentia, não tinha sensibilidade, eu não conseguia escrever o meu nome. Quando assim, eu perdi a escrita do meu nome e eu só fazia bolinhas,
Mas eu fazia bolinhas com toda a minha força do mundo. Era muito difícil, porque meu cérebro fazia, mas o meu corpo não fazia. Então foi um período bem desafiador. E um período que veio me chacoalhar. Porque imagina, eu quero imaginar, né, quando o corpo vai paralisando e a mente tá aqui, você tá consciente que tá paralisando. Então, parece, pra mim, o sentimento que dá, tu vai poder dizer, né, parece que tá uma perda da identidade, assim, parece que você tá se vendo assim, você sair, né? Foi bem isso mesmo. Mas a única coisa que eu pensei nessa época, eu lembro assim, o que eu posso fazer para passar por isso da melhor maneira possível e melhorar. Olha, isso já é um pensamento de transformação. Eu tinha 30 e setênio, né? É tipo assim, é aquela virada do setênio. Você não está no seu caminho. Aí tu vai olhando pela antroposofia, né? Você não está no seu caminho. O que tu veio fazer aqui, você não está fazendo. E aí foi uma chacoalhada. Tu estava assim, perto dos sabe? 35, um pouco antes? Estava perto, era 33, 34. É justamente porque é aquela isso. mistura, né? É aquela mistura. De 30 para 33, a gente estuda que são os 3 anos crísticos. E a gente fez pós-graduação em psicologia transpessoal e é uma parte da psicologia que considera essa espiritualidade, esse ser humano integral, né? E de 30 a 33, então embasando no setênio, são os anos crísticos que a gente chama. E é o ano que a gente está mais encarnado na Terra, com os maiores desafios, e é como que se vem até uma sombra, assim, sabe? Os maiores desafios, assim, até a própria encontro com a espiritualidade novo ou a maior distância. E foi aqui. E às vezes a gente está mais longe da espiritualidade para daí ali talvez descobrir um caminho de espiritualidade individual. Eu estava totalmente, gente, trabalhando, pagando boletos, me alimentando. Sabe aquela roda da vida? Aquele hamster? Era aquilo ali que agora eu olhando para trás, eu entendo assim, foi mesmo um chamado. Acorda, menina, que a vida tá aí, você não tá fazendo nada da tua vida. E então, eu lutei com todas as minhas forças, com tudo que eu podia, com tudo que eu sabia, resgatei tudo que eu tinha pra cura. Eu não via os obstáculos, eu passava por eles, mas eu focava a cura, lá na cura. O tratamento foi um tratamento muito desafiador. Eram injeções um dia sim, um dia não. Eu me aplicava as injeções. Então, eu tinha que ter a coragem de me aplicar já ali, né? Então, eu tinha que ter todo um processo de preparação. E o pós-injeção, eu ficava com frio, ficava roxa, com febre. Então, a reação era muito desafiadora também. Aí, tinha dias que eu tinha vontade de só chorar. Aí eu chorava. Eu deixava vir sabe aquele choro que vem do coração? Que a gente nem sabe porque tô chorando, né? É uma dor, é uma coisa. E aí eu liberava. E meu marido foi assim, meu companheiro de vida foi... Eu ia te perguntar se estavas com ele. Sim, ele foi está a aqui minha nos base. ouvindo, querido. Ele foi a minha base. E é ali no colo, no aninho do colo dele, a gente dava ali e eu chorava. E aí depois eu levantava e dizia, tá, bora. Vamos para um próximo passo. Vamos pro próximo, vamos passar pelo próximo obstáculo, vamos passar. Aí eu só percebia, assim, o quanto grande que foi quando eu tinha as caixas de descarte de injeção, que eu levava, né, no descarte lá da prefeitura, caixas cheias de seringas, assim, né, e eu olhava assim, nossa, todas essas seringas, um caminho, tipo assim, cada injeção que eu fazia era um passo mais perto da cura, né? E aí que eu encontrei essa médica maravilhosa, que é a doutora Marilene, posso falar, né? Pode, claro. Tomara que chegue nela. Nossa, gente, depois você envia pra ela o link. Uma alma, assim, quando eu cheguei no consultório dela, eu só chorava. Ela é médica aqui em Balneário. Ela é médica aqui de Balneário, ortomolecular, ginecologista. Fica a indicação, né? Fica a indicação, eu indico mesmo. Maravilhosa. E ali, eu só chorava. E ela disse, calma que você está acolhida aqui. E aí eu me lembrei que 1 ano antes dessa confusão toda, eu tinha marcado uma consulta com ela, porque eu olhei assim, ortomolecular, eu acho que eu vou lá e tal. E não fui. Não sei porquê, desmarquei. E aí eu disse assim, olha, era pra eu ter ido, talvez teria mudado todo o curso da minha vida, né? Não teria passado por tanto sofrimento, teria tratado já as
faltas, né? Antes, né? Porque eu tava com a vitamina B, tava baixíssima, ela tava quase zerada. E a falta de vitamina B no corpo faz a perda do movimento, né? Então, foi assim, mas assim, nada acontece por acaso. Eu também acredito. Porque não era só um corpo para ser tratado, era uma alma para ser resgatada. E aí tu achou um caminho com a espiritualidade nesse ali momento. Que eu encontrei essa parte espiritual, né? Porque eu tinha o reiki, mas assim, tipo, não dava aquela importância toda, né? E quando eu me vi, aí eu deixei, gente, eu me larguei, eu entreguei, Deus. É uma redenção, eu né? estou nas tuas mãos. Me ajuda, né? Me ajuda, me mostra, me leva. E aí eu me lembrei da médica, eu fui lá na médica. Aí quando eu vi, eu tava na frente de um centro espírita, aqui na Rua Acre, que ele ainda existe ali, o Ramatiz. Eu tava ali, eu parei na frente e disse assim, meu Deus, como que eu vim parar aqui? Eu não sei. E aí eu entrei. E quando eu entrei, eu fui acolhida. Também acolhida. Eu sou católica, mas eu acredito que há muito mais além, né? E ali que eu comecei a estudar, e ali eu fui acolhida, e comecei a estudar, e comecei a ver outras situações. Entender coisas na gente, outras coisas em mim. E foi muito bonito esse processo. E aí, com a espiritualidade junto, estudando, cuidando, me apeguei muito a Jesus, assim, sabe? Esse processo de cura foi fundamental. Sabe aquele colo que você se entrega assim, Jesus, Legal. só me cuida? Que bom poder falar, Mãe né? Porque às vezes a gente... sabe? Às vezes, né? Ai, mas eu vou falar, não dá, não. A vergonha é tão legal quando isso é verdadeiro, faz parte né? da minha história. No momento que você está num momento desafiador, não é só o físico. Se você não se apegar a algo mais, você definha. Você não tem força para seguir a fé. Gente, eu tinha tanta fé que eu não pensava no problema. Eu aplicava a injeção e saía. Eu ia, sabe? Eu queria viver. Eu não queria morrer. E alcançar essa cura. Sabe? E aí eu lembro que era desafiador pegar um prendedor de roupa e estender a roupa. Era desafiador, eu não conseguia apertar. Eu apertava com as duas mãos e colocava. Sim. Sabe? Eu não desisti. E aí eu lembro que um exercício da fisioterapia era fazer isso aqui. Eu não conseguia fazer esse movimento. E eu disse pro meu marido, meu Deus, é tão difícil. Ele, sim, é difícil, olha, às vezes eu também não consigo. Querido, amoroso, sabe? Ele também já é um terapeuta de natureza. Ele tipo me acolheu e disse assim, eu entendo que é difícil pra você. Tenta, vai tentando. E assim, eu não parei, eu não desisti, eu fui. Sabe? E aí fui fazendo os tratamentos com a ortomolecular, reposição de minerais. Olha a importância. É porque tem isso também, né? Não é só a fé, né? A gente também tem o físico, a gente também tem a medicina a nosso favor, né? Que legal você falar isso, porque depois a gente vai parar lá onde a gente tá hoje. Tá. Então, assim, acontece o quê? Ali vem, faltou, eu preciso de gente pra ajudar. Não, eu tenho pavor de criança, não quero criança, nem tenho filho. Aí eu não fui. E eu ficava, ele tinha a sopa comunitária, né? Eu tava lá descascando legumes, fazendo a sopa, eu adorava aquilo. Gente, a gente pegava doações do mercado, né? E aí transformava aquele alimento numa sopa e doava, e as pessoas iam lá comer. Era muito, foi muito bom essa fase. Essa fase da minha vida foi maravilhosa. Eu tava entregue, eu tava feliz, eu tava corpo e alma, entende? E aí, Aline, no outro sábado, Aline, preciso de você. Eu pensei, meu Deus do céu, que droga. Se eu fugir dos desafios, o desafio persiste. Então se entrega logo e para com esse sofrimento. Vai. Aí fui. Até a Débora, minha amiga até hoje, ela insistia, bora, vamos lá e tal. Aí fui. E aí eu fiquei com as crianças pequenas. Eles ficaram com os maiorzinhos e eu fiquei até 7 anos. Tá. Primeira infância. Então ali... Daí eu já puxei meu marido junto, né? Vem comigo, eu preciso de ajuda, porque daí eu tinha muita criatividade, né? A gente bolou teatrinho. Aí até uma lá disse assim, mas por que vocês estão fazendo isso pra teatrinho de fantoche pra criança pequena? Eles nem entendem. Tipo, 3 anos. Nossa, é um presente que dá pra eles. E eu disse assim... eles sentem eles tudo. Entendem, eles sabem, eles pegam na energia além de tudo, né? E a gente fazia... teatrinho de fantoche, a gente desenhava. Então ali perdi o medo da criança. E aí quando eu tava com as crianças, me veio aquele opa, eu já tô com 30 e poucos.
Aí a doença, né? O médico disse, Aline, você não vai poder engravidar, porque esses remédios são fortíssimos. Aí quando você perde a chance de fazer algo, aí você dá valor pra algo. Aí muda, né? A visão. É tipo aquele que come um monte de doce, um monte de doce, podia maneirar do doce e fica diabético e não pode mais. Aí tu pensa assim, eu poderia ter maneirado. Ou nesse caso, né? Administrado melhor. Então você vai no exagero e aí você perde, né? Aí eu disse, opa, eu não vou. Daí eu fico pensando assim, eu não vou passar a minha semente pra frente. Aí tu vem toda aquela monte de noia na cabeça, né? Eu não vou passar, porque a gente veio pra passar, né? Queira ou não queira, mas assim, aí eu fiquei pensando, droga, mas aí surgiu uma vontade. Tudo que eu aprendi na vida, tudo que eu tenho, eu não vou passar pra ninguém. Tipo, o meu aprendizado, a minha geração para por aqui. Aí eu fiquei, sabe, pensando, poxa, aí eu pensei, mas aí não vai dar pra ter filho. Mas eu pensei, mas filho não é só o que a gente gera pela barriga, mas sim também pelo coração. A gente fala. Então a gente vai fazer um curso de adoção. Tá. Fizemos um curso de adoção, disse assim pro meu marido, então vamos fazer, porque se não der certo pela barriga, o coração gera também, né? Então a gente fez o curso de adoção. Anjos da Vida aqui de Balneário. Sim. A gente se preparou. Eu já falei deles, a gente vai trazer eles no podcast. A gente se preparou para ser pais do coração, porque para mim nesse momento você cresce tanto, né? O problema de saúde me fez crescer tanto, me fez integrar tanta coisa. A doença é um processo de transformação, né? E a cura é essa, não quer dizer a cura física, ela pode contemplar também a cura física, mas é justamente a transformação que acontece nesse processo. Com o ser humano que você vira, né? E você sara como consequência, né? E adquire novas capacidades, né? Sim, totalmente, porque daí a vida, é a virada. Pra mim a vida deu uma girada assim tão grande que eu valorizei abrir uma janela de manhã e ter o ar fresco. Eu valorizei vida, sentar e conversar. Sabe, eu valorizei as mínimas pequenas, sabe? O mínimo. Tô falando assim, Aline, eu lembro, eu tenho uma tia que eu perdi de câncer. Ela tinha 47 anos quando ela morreu, se eu não me engano. Eu tinha 18. E eu lembro dela falando assim, ela teve 3 vezes, ela tratou o câncer, acho que foram 3 vezes, o diagnóstico, tudo. E o sentimento final dela, a última vez assim que ela recebeu, que ela já não queria mais lutar, enfim, ela até chegou a começar o tratamento e morreu. Mas ela falava assim, eu olho para as pessoas e eu vejo a vida nelas. E eu não tenho mais, assim, sabe? Ela tinha esse sentimento de, nossa, eu chego a ter uma inveja da vida das pessoas porque eu não vou ter esse tempo. Esse era o sentimento dela, assim, tô falando de poder viver isso. E aí você amadurece, tem uma sabedoria a tal ponto que a doença te traz, que você, né, percebe isso e diz, eu gostaria de uma chance. Aí eu lembro que eu usei a barganha com Deus. Porque daí você passa, né, por todas as fases, né? Eu fiquei com muita raiva, eu fiquei triste, Tem que vir a aceitação, mas eu passei pela barganha. Eu lembro que eu tava de joelhos, assim, barganhando com Deus. Aí depois eu sentei e disse assim, Deus, me perdoa. Eu não tenho que barganhar nada, eu tenho que fazer a minha parte, você tá comigo e a gente vai conseguir. E aí uma coisa que eu lembro que eu tava no encerramento lá do Ramatiz, que daí a gente fazia a festa das crianças, que eu ajudei a organizar, quando eu vi, eu já estava tão envolvida que eu já estava sendo a pessoa que estava organizando a festa das crianças. Eu já estava fazendo papéis de Mamãe Noel, de fadinha e várias festas que a gente fez, né? E juntar a doação dos brinquedos para doar para as crianças, cesta básica. E no final do ano tava lá aquela cerimônia e tal. E aí eu senti, eu peguei a bonequinha aqui, eu senti a minha filha nessa posição. Eu senti o cabelo dela, eu senti o cheirinho dela. E eu fiquei ali de olho fechado enquanto as pessoas falavam, com toda essa sentindo vivência. a minha filha antes mesmo da possibilidade de um dia engravidar. Porque por enquanto era não, né? E aí eu tava num processo de desmame do remédio com a doutora Marilene. Eu fui tirando aos poucos, porque também não dá pra tirar de uma vez que o corpo entra em colapso, né? Então eu fui tirando aos poucos. Aí era um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 dias não. E aquilo ali pra mim tava sendo vida. E eu tava conseguindo. Cada dia eu tava me sentindo melhor, cada dia eu tava valorizando mais. E eu tava sentindo a minha filha, sabe? Era muito além de você só querer ter uma criança. Sim. Eu tava sentindo. Aquilo já era uma realidade, né?
E aí eu Sim, sentia plano, ela isso já é comigo. real. Com certeza. E aí eu fechei meus olhos e disse, meu amor, eu tô aqui pra você. Eu E aí sei. era dezembro, né? E aí eu voltei e disse assim, bom, Aline, me lembra muito a passagem, né, de Maria com o anjo Gabriel, né, quando ele vem e fala Recebe pra ela ela. assim, né, você vai receber, e ela fala, mas como, né, eu não tenho Que intimidade, maneiro, não né? conheço nenhum homem, como? E ele fala, não, a sombra do Santíssimo vai te cobrir, né, e aí ela entra nesse estado de graça, e então eis aqui a serva do Senhor, tipo, é a aceitação, gente, né, aceitação, eu tô eu me entreguei aqui. total, eu não sabia, não tinha nada no meu controle. Mas eu tava Vivências espirituais na nossa biografia. Eu tava entregue para o que fosse acontecer. Aham. Se fosse a morte, se fosse ruim, eu tinha mudado tanto, A tua eu tinha visão. melhorado tanto, que assim, sabe? Você Ok. aceitou o processo. Não Eu quer dizer aceitei. que precisa ser isso, mas inclusive se for isso, porque para poder lidar com a morte e com o processo de cura, a gente tem que aceitar o que vem, saber né? que pode ter no final. Vamos supor, a tua Não é tia, negar, né? A tua tia É. passou por isso tudo. Ela fez a passagem, Sim. mas ela estava tão integrada que ela fez a passagem sabendo da Sim. mudança que aconteceu Sim, consciente. e ela foi para outro nível, né? Então, assim, claro, ninguém quer partir, a gente quer seguir a vida, né? Então, tu tem aquela força de vida dentro de ti, que aí, gente, isso aí foi incrível. E aí eu disse pra ela assim, já posso tentar engravidar? Daí ela disse, tu já tá fazendo esse processo de limpeza, né? Aí eu lembro que eu fiz um detox, assim, né, pra limpar o corpo, porque era um remédio tão agressivo que ia ser aborto espontâneo. Sim. Só o remédio tá ali circulando, mesmo Sim. E ele demora um tempo para sair do corpo, né? Tudo que Daí é a gente corrente fez sanguínea. exames, tudo, ela disse assim, olha, sim, você já pode tentar engravidar. Engravidei na mesma hora. Já tava esperando também, Ela né? já tava perto. Já tinha feito a conversa, já Sério? tava recebendo ela aqui. Só tava esperando a portinha, né, abrir E pra aí chegar. eu engravidei. Que lindo, né? Eu engravidei. E assim, foi uma gravidez. É tipo aqueles contos de fada, sabe aquela princesa que anda Tu viveu assim, bem. aí tem os passarinhos, as flores Mas a gravidez é um caindo, estado de graça, sabe? né? Eu sentia caminhando em flores. A minha gravidez foi uma gravidez abençoada. Curtiu bem. Eu curti, porque assim, eu nem sabia que eu tava grávida. Eu já tava grávida já de quase um mês, né? Quando Porque eu descobriu? pensei assim, eu engravidei na hora. Aí meu marido disse assim, tu tá com tanta vontade de engravidar, calma pra você. Eu já ouvi pessoas Calma pra falarem você isso não e que dá ficar triste, certinho. né? E aí no outro dia eu já comprei o teste de gravidez, eu botei dentro da gaveta. E eu disse, eu vou esperar no final Tá. do mês Pra eu vou fechar o fazer o ciclo. teste. De E eu feito. fiz o teste, e aí, é muito comédia essa parte, porque eu, muito ansiosa, eu abri o teste, fiz xixi no copinho, coloquei dentro, só que o copinho, né, é assim, tipo, é só um pouquinho, eu enchi. Afogou o teste. Eu afoguei o teste em silêncio, nem contei pro meu marido, né, ele tava lá arrumando o café da manhã, assim, e era dia 31 de março. E aí afoguei o teste, né? Aí, deu 2. Saí, né, eufórica, né, no banheiro, assim. Mostrei pra ele, o quê? Eu tô grávida. Tá, beleza, a gente comemorou e tal, aquela coisa. Aí depois eu comecei assim, fui ler as instruções do teste. Aí tu se deu conta que tu afogou o teste. O Cleo, o meu marido, ele chama Cleomar. Cleo, não dá, eu acho que eu afoguei o teste, encharcou e fez aparecer pode a tá outra errado. lista. Não deu certo, isso aqui é falso, a gente tem que sair e comprar outro. Ele disse assim, você tá maluca? Tá tudo certo. Ele é muito tranquilo, ele é muito tranquilo. É não verdade. precisa. E era assim, foi um final de semana com bastante chuva. A gente vai sair nessa chuva pra pegar outro teste, que farmácia que vai estar aberta, é domingo. Eu quero outro teste. Era 7 da noite, a gente foi na farmácia, porque demorei o dia inteiro pra convencer ele a sair. Aí a gente saiu com chuva, a gente saiu pegar outro teste. Daí eu coloquei só um pouquinho. Conforme as instruções. Isso que daí eu li vídeo, eu fiz tudo errado. Aí eu coloquei assim, aí tudo, né? Foi muito rápido. Assim, guria, para, é verdadeiro, acorda. A gente não deu certo. acreditando, né? E no outro dia 1º de abril, o aniversário dele. Daí a gente reuniu a família, os meus amigos e a minha família pra
Contar. que a gente estava grávido, né? Que tinha daí foi bem emocionante. E minha gravidez foi maravilhosa. Foi um processo bem tranquilo. E aí nós vamos entrar numa parte que a gente gosta, e o parto. O povo de casa já sabe, né? Todo mundo nasce, todo mundo tem uma história pra contar, ainda tem uns que estão parindo também. Então, eu tava muito preocupada com o parto. Assim, nos últimos dias da gravidez, eu não fiz curso pós-parto, foi um erro não ter feito. Porque ia me preparar muito mais pro pós-parto. Não pro parto, pro Pra pós-parto. chegada da criança de fato, O né? que eu faço agora quando você tá com o neném no colo? O que eu faço com essa criança, né? O que eu faço com a Ali minha eu vida? senti que faltou. Tá. Né? Mas assim, É bem legal a gente entrar nesse assunto, assim, bem porque importante. muitas mulheres passam por isso, os pais também que estão ao redor, ou a rede de apoio, a família às vezes não sabe como lidar, né? E a gente entender os sentimentos faz a gente olhar diferente. E mesmo Mas o quando a parto gente se também- prepara, às vezes a gente toma alguns Passa por sustos, isso, tem surpresas, né? Na verdade, a gente não tem controle de nada. A gente tem que estar aberto É isso. para as mudanças que vão Flexível. acontecer. Só que eu não tava. Sim. Ninguém tinha me contado Ninguém que isso tinha podia contado acontecer, como né? poderia ser. É. Então acho que é bem importante a gente falar sobre isso, né? Mas aí o parto foi assim, minha gravidez foi muito tranquila. Eu lembro que eu arrumei o quartinho dela assim na sexta-feira. Também era um dia muito chuvoso, tava uma semana de chuva assim, sem sol. Arrumei todas as coisinhas no lugar, o bercinho, coloquei o lençol, guardei as fraldinhas, tudo assim. Aí parei na cabeceira assim do bercinho e disse, filha, você já pode nascer. Mas eu estava entrando na 38, na semana 38. Eu disse, filha, você pode nascer, tá tudo pronto agora. E aí, eu lembro que eu cuidei da casa, tudo. E senti uma fome, fiz assim, uma comida pra jantar, assim, eu tava com fome. Comeu por você, por ela e por mais a gente. tu vê, né? Eu não sabia, mas eu estava encaminhando, o meu corpo sabia, O corpo, a minha sim. alma sabia. Então ele disse assim, Aline, coma. Se alimente. E como a gente sente isso, O né? corpo A gente vai sabe, conversando com as mulheres, depois você vai vendo, é O corpo incrível. sabe. Então eu fiz maionese, arroz, farofa. Comeu com vontade. E eu, assim, uma comida improvável. Sabe aquela comida improvável? E aí, comia um prato gigantesco. Meu marido olhou assim, tem certeza que cabe tudo isso? Eu disse assim, eu tô com fome. Eu sentei no sofá pra comer, coloquei o prato em cima da barriga e comi com tanto prazer, com tanta vontade. E tinha um gosto, né? Nossa, porque na gravidez sabe? tem essa coisa do É É gosto. uma fome que não é uma fome física, é uma fome, sei lá da onde que veio. E aí fui dormir. Lá pelas 3 da manhã, eu fui no banheiro. E aí eu olhei assim, eu disse, meu Deus, a minha bexiga não tá mais segurando. Saiu um negócio estranho líquido. aqui. Chamei meu marido, eu disse assim, nós dois, assim, né, 2 ETs. Analisando, né? O que será que é? Caiu aquele negócio no chão. Fazendo a faculdade de medicina ali. Olha o que é isso, eu acho que a minha bexiga tá muito apertada, eu tô fazendo xixi sozinha, sem controle, né? Porque a água vem, né? Só que não estourou a bolsa naquele momento, só saiu Tava o tampão. perdendo um pouco de líquido. Ah, o tampão Saiu mesmo. o tampão. E eu olhei, disse assim, não, ele olhou, ele tá se sentindo bem? Tô, então vamos dormir. E a gente voltou a dormir. Acordei às 6 horas, eu tava muito cansada, aproveitei e dormi, mas tava muito tranquilo. Daí de manhã eu disse assim pra ele, eu não sei, mas a gente podia ir na maternidade fazer um exame. Daí ele, sério? Eu não sei. Vamos na maternidade? Aí, porque era sábado, né? E aí amanheceu um sol lindo no sábado. Aí eu disse assim, daí a gente vai na maternidade, ver se tá tudo ok. E depois a gente vai tomar café na padaria na frente da praia, porque olha que sol lindo que amanheceu. Aproveitar, né? Ele leva a sacola, né? A bolsinha né? da maternidade. Daí eu disse, não, tá tudo bem comigo. Eu só peguei a minha pastinha dos exames e levei junto pra ela saber como é que tava. Eu não sabia que médico que ia, né? Sim. Que ia me atender. Chegamos na maternidade e tal, tava tudo bem. E eu já tava pensando no café da manhã, né? Tá tudo bem. Aí a médica que veio, que era o plantão, era a minha médica do acompanhamento do pré-natal. E eu disse, nossa, que legal te encontrar aqui, Que né? bom que é você que tá aqui. Que bom que é você. Olha. E aí, no exame de toque, a bolsa estourou.
E eu disse, tudo bem, era pra ser com ela, né? Não tava previsto. Melhor programado eu tava possível. preocupada, né? Eu tava preocupada porque eu queria muito que fosse com ela. E na hora que eu cheguei no hospital, ela começou o plantão. Que ela ia até 1h da tarde. Beleza. Aí fui lá pra salinha preparatória, né? Eles fizeram os exames do, eu não sei como é que chama, mas aquela do coraçãozinho da criança. Tava tudo bem, ela tava super de boa, assim. Só que era muito novinha ainda pra nascer, né? Tava começando a 38, né? Então, né? Era essa preocupação de talvez tivesse que ir pra incubadora um pouquinho e tal. Mas eu tava super de boa. Tu já sabia que era menina, Aline? Sim. Porque tem essa vantagem também, assim, né? A menina matura, no desenvolvimento do ser humano, a maturidade da mulher sempre vem na frente também, né? Psicológico, isso já é comprovado, assim. Mas fisicamente também, né? Quando é menina tem essa vantagem, a menina matura o pulmão antes que o menino, assim, a preocupação maior até ser menino, mas pode acontecer. Mas pode acontecer também. Mas ela tava assim, com o coraçãozinho, tipo, pronto pra fazer o parto, sabe? Pronto pra sair. E aí eu fiquei lá, tinha uma outra mãezinha aqui, outra mãe eu tava no meio. Aí a mãe aqui era mais experiente, já tinha tido partos. E eu disse assim, e aí, o que eu faço agora? O que eu faço, né? E aí? E aí ela disse assim, quando vier, porque eu não tava tendo nem contração ainda. Quando vier a contração, você agacha e faz uma força. Deu, ok. Tá. Informação arquivada. Foi melhor do que a instrução do exame do teste de gravidez. Eu arquivei aqui. Mas tinha uma outra coisa que eu aprendi, que é aquele código numérico. Agora eu esqueci o nome. Gravoboy. Você já ouviu falar? Que são códigos numéricos, né? E aí eu tinha do parto. E eu ficava imaginando aquele código lá. E aí os números já vinham em cor fluorescente, verde, amarelo. E vinham os números assim. Eu disse assim, eu não sei se é ou se não é, mas eu tô no problema aqui, eu quero resolver. E aí eu ficava imaginando a numeração lá para o parto, para o parto acontecer bem, sabe? Tudo aquilo lá. Tudo que eu podia fazer, gente, depois que eu fiquei doente, eu pensei assim, tudo que eu posso fazer, eu vou fazer. Tem uma força, né? Aí eu disse pra moça assim, tá, como é que eu faço pra acelerar esse processo? Ela disse assim, você vai ter teu bebê lá pelas 7h, porque é um processo, né? Até não tá dilatado, não tem nem contração ainda, então vai demorar. Ansiosa do jeito que eu sou, gente, pelo amor de Deus, né? Falou, vou trabalhar nisso agora. Vou fazer tudo que eu posso. Ela assim, mas tu pode fazer um exercício na bola, você pode caminhar no corredor e tal, né? Já tava toda vestida, né? Tava toda pronta. Beleza, tava com a touca, aquele negócio no pé. Sentei na bola e fazendo exercício. Aí começou uma contração. Opa! É isso. Tá tranquilo, tá de boa. Aí meu marido tava na sala lá de espera, fazendo todos os processos que tinha que fazer, foi pra casa pegar a mala, né? Enquanto isso eu tava ali, daí eu disse assim, quando ele chegar, você disse pra ele entrar, daí ele entrou. Daí eu disse assim, tudo bem se eu fizer cesárea? Dele, cesárea? Sim, eu quero ter a opção, quero o que for melhor, sabe? Não quero estar aquela noia que eu tenho que tentar até o final, assim. Uma obrigação, se eu achar né? que tá ruim, eu quero ter tranquila pra decidir o que eu quero pra mim, né? Daí ele assim, amor, é teu corpo, é o teu corpo, faça o que você achar melhor. E aí ele me tranquiliza muito, né? Meu marido sempre foi assim. Daí ele voltou pra salinha, daí eu lá na bola. E mexia pra cá, mexia pra lá e fiquei. Aí começou a contração mais, né? E aí a contração agachava e fazia forcinha. Daí eu disse pra moça, tá, mas e como que eu vou saber que vai estar nascendo? Daí a enfermeira assim, tipo... Mãe, é só no final do dia, relaxa. Fica calma. Tem um processo muito grande. Daí... É o primeiro filho, né? É o primeiro filho, né? Eu tava a tendência seria né? Eu queria saber como é que ia ser. E como eu não tinha feito o curso do parto, eu não sabia de nada, gente. Eu tava lá assim, tipo... Bem marinheira de primeira viagem, sem manual, sem nada. Sem nada. Daí ela disse assim, quando você sentir vontade de ir ao banheiro, é como se fosse essa dor de ir ao banheiro. Mas eu tô com essa dor. Não pode ser. Muito cedo ainda. Ela me acompanhou até o banheiro. Isso ali já era, as contrações, né, já estavam maiores, né? Tinha um pouco de dilatação, mas era ainda muito pouco
porque precisava. E, inclusive, a ida ao banheiro, hoje tem muitos procedimentos que já estão sendo tirados, né? Mas antigamente existia lavagem intestinal e tudo, né? Isso. E se você vai acompanhando, você vê que a mulher sozinha, ela vai, ela faz isso. A gente né? fica até na dúvida. O corpo Ah, mas se então limpa era também. só uma cólica, era uma dor de barriga. E não, já é o corpo limpando e preparando O corpo para o que vai vir. maravilhoso, o nosso corpo sabe, a mulher sabe. Assim, Esse é a gente um tem que dos se sinais unir. do trabalho de parto, Isso, por isso que a inclusive. gente tem que unir o feminino com a gente, porque a gente fica muito desconectada e a gente sabe, o nosso corpo Ele vai sabe, dando sinais, né? a intuição da mulher sabe, né? Então a gente precisa ouvir o nosso corpo, a nossa alma. E aí eu fui no banheiro e tal, realmente, voltei. E aí um tempinho depois eu de novo vontade de ir no banheiro. Eu disse assim, eu tô com vontade de ir no banheiro. Daí ela, vai, tá tudo bem. Daí, só que quando eu fui assim no banheiro, me deu até uma tontura, porque eu disse, já é não banheiro, era. não é número 2. Já tinha limpado e agora tá vindo, já preparou. Gente, travei a respiração. Olha. E já levantei já com a mão pra segurar. Eu ia dizer, Eu tava disse, coroando, né, Sara? Sara sim, entende melhor do que eu, mas pela gente, eu tranquei a discussão... respiração, não conseguia respirar, porque se eu porque respirasse ia trava. sair. E aí eu vim assim, caminhando com a mão assim embaixo. E dá essa sensação de E entalo, aí assim, a gente ela sente me que tem olhou e algo. pediu assim, o que tá acontecendo? Eu falei, não consigo. Eu não, se eu falasse, eu não podia Não, fazer não- mais nada. não tem como. Eu senti que eu tinha que ficar em silêncio, porque se eu falasse, respirasse, ia nascer. Aí elas me ajudaram a colocar na cama, de quando eu deitei na maca, elas estavam ali. Aí eu soltei, e aí veio mais uma contração. A dela disse assim, meu, tá coroando. Daí veio a pediatra, a obstetra lá na hora, e ela disse assim, vamos pra sala de parto. Daí elas já arrumaram tudo. E aí E aquelas chamaram meu 7 marido. horas da noite, que horas mais ou menos que era isso? Era quase meio-dia. Olha só. Era Só pra meio-dia. gente acompanhar. Sim, era pra ser, né? Aí até essa enfermeira, ela me deixou pra ir no banheiro, eu levei o outro que ela foi almoçar. Aham. E aí quando ela voltou do Já almoço, tinha nascido. E aí eu sei que foi assim, aquela trancou assim, né? E eu fiquei tentando segurar. E aí a médica já me levou de maca pra sala, porque se eu caminhasse também ia nascer, não podia fazer nada. não Tava podia fazer nada. coroando ali. E aí até o anestesista passou, mas vai caminhando. Ela disse, não dá pra ir caminhando, que vai nascer, se ela fizer qualquer passo já nasce. E aí ela foi me colocando lá, né, me arrumando lá, né, pra fazer o parto, e ela foi falando o que ia acontecer, daí eu disse, eu não entendi. Tava tudo tão fácil, né? Ela De disse, repente, quando vem uma vier a instrução. contração, você força, né? E tal, tipo, era muita instrução pra muita confusão. Se tu só Não, seguisse, aí vem a questão eu da tô só intervenção. parindo, né? Depois a gente pode entrar um pouquinho nisso, né? É muita instrução, né? E eu disse, eu não entendi nada. E aí corpo veio a tava indo tão contração. bem. E quando veio a contração, nasceu. Gente, nasceu. E a instrução, eu né, tive, eu tive, assim, eu acho que umas 5 contrações. Eu não tive aquela dor de parto. Tá. Eu tive como se eu tivesse as cólicas menstruais, Mas sabe? dá Mais pra ver forte. no seu processo que você entrou na Partolândia. Quando você fala dos números e desse lugar, você entregou. Você não ficou no corpo. Não. Né? Você foi pra essa Partolândia. Tanto que Não quando ficou no você. controle, né? Você se deu conta ali no puxo, assim. É. Quando ele já tava coroando, você sentiu E quer o corpo. saber, Aline, a gente mais se surpreende com parto rápido, que poucos demoram. Nessa história aí, 16 anos, assim, quando a mulher entra em trabalho de parto, a gente já se comunica para ver que tipo, mais ou menos, que vai ser, se vai ser em 4 horas, em 6 horas, em 2 horas e meia, sabe? E eu atribuo isso que cada vez mais nós estamos, né, nos preparando para parir. E a gente nessa hora então sabe o que fazer, né? Que é realmente assim, se não disser, né, não é nenhum protocolo, mas deixar acontecer, deixar vem. o corpo beber, né? E Isso é tudo- o mais legal para Todo esse processo que ela fez Uhum. de estudar da espiritualidade, do reiki, da Isso. energia, isso te Isso dá é uma preparação, bagagem né? muito boa pra essa Sim, hora. tava tudo junto, né? Ali eu tava eu inteira. Aí né? tu consegue se entregar, que é esse que é a questão do E, parto. e era, né? e foi muito bonito. E aí meu marido conseguiu assistir, né? Porque ele disse assim que estava saindo para almoçar. E aí ele pensou, não, vou ficar mais um pouco. E naquele pouco que ele ficou foi o momento que chamaram ele. É assim, quase que ele foi, mas deu para ele estar junto e foi muito mágico. Porque daí quando eu entrei no quarto, na sala de parto, eu tava muito
tava muito glamurosa, porque eu já não tinha mais a touca, porque eu já caído touca. O negócio no pé já tinha caído. Eu tava com o cabelo solto, eu tava uma deusa. Gente, veio mesmo assim, né? Porque as fotos ficaram lindas, porque eu tava com o cabelo solto. E assim, tava muito legal. E foi muito legal. Daí, ele já pegou a Júlia no colo, né? O pediatra já chamou pra ele participar de limpar, sabe? Não foi um parto humanizado, mas foi muito humano. Foi, sabe? Foi dentro de um hospital, assim, mas foi muito humano, porque foi muito tranquilo, foi muito tranquilo. Que bacana, né? E aí agora eu me lembrei, minha mãe sempre disse que o parto das 3 filhas foi assim, muito rápido. Porque o meu foi muito rápido, e daí o próximo parto eles disseram, já vai logo para o hospital, porque ela é muito rápido o parto dela. E o meu também, né? Aconteceu o parto da minha filha, também foi bem nessa linha, assim, foi muito rápido. É legal conhecer sobre o nosso parto, tanto os desafios, quanto isso também, porque conta muito sobre a gente, né? Sim. E aí já fui pra sala de recuperação, já foi tudo muito tranquilo. Aí a Juju já foi assim no meio das minhas pernas, né? Elas colocaram ali, ela já um ninhozinho, a gente já subiu pro quarto juntas. E aí ela já foi assim ali comigo e a doutora Márcia, ela já colocou ela assim na minha barriga e ela já foi caminhando, busca do meu peito. o caminho do bebê, que lindo. Assim, apaixonada por aquele instinto de mãe e filha, assim. E aí ela pegou o peito. Nossa, eu fiquei encantada, né, com aquilo tudo. Sabe que o mamilo, a auréola, fica mais escura, né? Por conta disso, né? Pra ser meio que um alvo pro bebê. Olha só que legal, E né? também o cheiro do colostro imita o cheiro do líquido amniótico, pra também ser mais um Por isso que eles vão seguindo. Não é só, né? É uma coisa fisiológica, prontinha pra outra. Uma encaixa na outra, né? Só que aí que começou o problema. Aí vem o desafio, o bebê Aí chegou. veio o desafio. Mora uma nova pessoa na nossa casa. Porque até ali, nesse momento, foi mágico, foi entrega. Até foi, o parto, tudo. Flores, né? O meu pós-parto foi bem desafiador. Ali que eu E a amamentação? Que faltou preparação. A preparação. Sim. A amamentação foi um caos. Tá. Fez parte desse puerpério. Ali mesmo, é legal na saber maternidade, eu não conseguia encaixar, eu não conseguia, e aí eu queria ficar o tempo todo dando mamar, eu queria ficar o tempo todo, sabe aquela mãe assim que quer aqui, sabe? Só que daí a gente fica tensa, né? Eu não sei né? o que aconteceu comigo, eu fiquei tensa, eu fiquei preocupada, eu não dormia, nesses 3 dias do hospital, eu não tinha uma preparação. E as pessoas que estavam ali também não são umas pessoas assim, estão fazendo o trabalho delas, mas tem tantas outras para atender. E eles também no físico, assim, também o bebê tá bem, mãe tá bem, vamos pro próximo, né? Não tem essa assistência pro psicológico. Que funciona, né? Por isso a importância de uma pessoa para acompanhar, né? Uma doula, uma pessoa para acompanhar. E a gente faz... Eu senti muita necessidade. É bem legal faz colocar pouco isso. tempo, né? Eu ia te perguntar como minha foi minha filha tem 7 anos. Se tu parisse já num banco, na vertical, se não tivesse nenhuma intercorrência, se foi um parto natural. Natural, sem se nada. levasse ponto, que eles colocaram na maca e levaram ela pra posição. Eu achava que não precisava. Tá. Porque ela saiu ombro pra fora. Eu não sei como que funciona, mas eu pensei, mas aí teve os pontos, teve. Isso ali foi um pouco incômodos pra mim, também a cicatrização, né? Foi um pouco incômodo essa parte. Mas eu achava que era normal, né? Sim. E aí, porque ela já saiu até o ombro, né? Depois o restante. Então ela saiu de a gente chama de carinha, assim, né? De rosto, talvez. Ela não fez o giro. Eu não sei. Pode ter feito, porque alguns bebês nascem assim, bluft, inteirinhos, né? Outros nascem a cabeça, depois o ombrinho, vão saindo mais devagarinho, né? Eu senti até o ombro. Ela disse assim, então até o ombro. Daí eu acho que ali ela cortou. E aí puxou o resto. Ela não saiu toda. Né? Saiu até o ombro. E quando a gente está sentada ou está, enfim, eu estava na maca, né? Só que eu estava quase sentada na maca. A maca estava bem assim, sabe? Eu estava quase sentada. Legal. Foi tipo quase cócoras suspensas, sabe? Sim, na cama. Foi assim. E aí vem o puerpério. Que a gente fala da importância da preparação hoje, né? Dos cursos para casal. Para mim foi uma surpresa. Eu fiz a preparação com a equipe da Sara. E a gente vem assim achando que vai ser bem isso, assim, como limpar o bebê, como cuidar, como não.
engloba isso também, engloba o que fazer, né, os cuidados, a conexão, assim, mesmo depois do curso da preparação, na visita eu lembro, assim, de momentos de, nossa, tá chorando, entra no quarto, apaga a luz, tira a roupa, bota a pele na pele, e ninguém vai falar essas coisas pra gente, né, e a gente acaba tendo que descobrir e passa um caminho, então a preparação ajuda muito isso, assim, como é que o homem ajuda, apesar de já ser esse parceiro, esse companheiro, ou se não é o homem que vai estar com a mulher, se é uma mãe, se é uma tia, se é uma irmã, como é que faz, assim, né, para preparar uma comida, para tudo isso. Né? Porque, às e vezes, os sentimentos, né? Que a gente acha que, acredita que pode fazer sozinha, o que deve, o que tem que fazer sozinha. Tem que dar conta. Tem que dar conta, porque é mãe, você é filha, você todo mundo já sabe passou ser por mãe. isso, você tem que dar conta, para de reclamar, todo mundo é mãe, consegue dar conta. Isso aí é um carinho chato, né? Porque a gente vai ser mãe pela primeira vez, quando você vai pelo trabalho pela primeira vez, quando você vai dirigir a primeira vez, tudo na primeira vez, você vai, né, devagarinho, experimentando. Né? E ali vem tudo de uma só vez e ainda tem que lidar com os sentimentos, como você falou, né? Porque vem a nossa maternidade, tem bebê, tem a rotina e a nossa mãe, né? E vem o que a gente conhece e o que a gente não conhece também, porque eu já acompanhei amigas, né, que também com consciência e com isso, consciência, assim, né? que ela chegava, mas o bebê chora e aí uma hora era uma amiga, né, que fez parto com vocês também, veio até falar, Camila, não, nada. E aí eu falei pra ela assim, às vezes não é só um choro teu, pode ser um choro teu, da tua mãe, da tua avó acolhe. E aí ela liberou assim, sabe? Os bebês não falam, né? Eu sempre falo nos encontros de pós-parto que eles falam, eles se comunicam pelo choro, né? Então o choro não é algo E nós ruim, mulheres né? somos danadas, porque, por exemplo, essa amiga que a gente conhecia então, e ela fez parto com a Sara, chegou a fazer algum acompanhamento com a Sara até me deu toque, Camila, tua amiga, tal, vê se tu consegue se aproximar, a gente fez uma visita, mas assim... E ela não queria receber visita, assim, sabe? E a gente respeita, mas aí como eu sabia que tinha algo a mais, assim, que a Sara me deu um toque, aí um dia eu fui. E o marido, né? Talvez ela vai estar ouvindo, depois eu marco ela aí. E o marido trabalhava, então, embaixo, ela morava em cima. E quando eu cheguei pra ele, só ela tá em casa e... Sabe, assim, no olho dele, parece até que ele ficou aliviado, disse, não, claro, vamos subir lá. Ele nem pensou em, não, ela não quer receber visita. E eu lembro, assim, a hora que eu entrei no quarto, a hora que ela me viu, ela começou a chorar, assim, eu me emocionei, ela falou, não era pra te estar aqui, assim, aí eu só abro assim, ela falou, não, é assim mesmo e tal, e a gente começou a conversar. Mas como a gente fica solitária, né? E como é difícil romper essa barreira. A gente, como mulher, quer dar conta de tudo. Aceitar também, porque às vezes a gente quer dar conta e você não aceita a ajuda. Se colocar como vulnerável e dizer assim, nossa, tá difícil, bem, gente, tá você tudo pode bem, querer um abraço, você precisa ser cuidada também. Sim. Não é só o bebê que tá recém-nascido, mas tem uma mãe recém-nascida aqui, cheia de medos, de inseguranças, de preocupações, de julgamentos, pré-julgamentos da sociedade, porque é muita coisa. Você tem que dar conta, você tem que amamentar, você tem que emagrecer, você tem que ficar bonita, a gente você se já tem cobra, que voltar pro trabalho, e aí você tem que voltar pra vida amorosa, e porque não sei o quê, porque tem 40 dias, porque isso, né? Gente, é muita regra, assim. é muita conduta. Gente, é só soltar. Quando você solta, mas aí eu demorei pra soltar. Sim. Demorei, porque daí o teu instinto fala, mas a tua razão te cobra. E aí um bate no outro e aí que estraga tudo, né? Aí quando eu me soltei, é que foi que tudo funcionou. Mas lá na maternidade eu já não dormia mais, porque eu ficava olhando respirar, tá respirando. Tem essa fase, né? Fica só olhando. Aí eu ficava assim, daí a enfermeira disse, tem que amamentar de 3 em 3 horas. Gente, ela tá dormindo. Eu fico, não, você acorda essa criança. Aquele sonozinho sagrado, né? Aí eu tipo assim, não tava entendendo. E ela nasceu com bom peso, a Júlia? Sim, nasceu com 3,100. Nossa, 3 tava muito bem. Tava. E aí ela não precisou, apesar de novinha, ela tava super pronta pra nascer. Porque ela deu aquele impulso pra vida, né? Foi muito rápido. Ela chegou pronta, né? Ela chegou pronta. Tem. Ela tava tudo bem. A gente teve de 36 também. Eu e ela chegaram 36 semanas e também chegaram. Quando tá maduro, elas chegaram até cai, menos, né? A Linda nasceu com 2,480. A Serena com 2,200. Então imagina 3, tá super bem. Mais magra. E aí até a médica me deu um fitoterápico pra dormir. Porque, gente, eu tava um zumbi. Vamos acalmar você essa também mãe. não consegue amamentar. E aí eu não conseguia amamentar porque era verdade, tensão, né? Tava tudo muito tenso.
Aí eu acordava ela pra botar no peito. E ela chorava, porque ela não tava com fome, ela tava dormindo. Porque o peito é automático, tu coloca ali, ela já pega mesmo dormindo. Sim, tu vai ver, né, gente? Eles querem, né? Hoje eu estou preparada para ter o segundo filho, mas eu já tô mais, né? Mas, ó, Aline, eu uma fiz a idade muito preparação. avançada, Mais ou menos, né? Eu fiz a preparação e o primeiro assim, eu lembro, fui pra maternidade, então nasceu, o primeiro foi no hospital, cheguei em casa e aí, nossa, ela acordava muito pra mamar assim, né? Então a cada 40 minutos durante as primeiras noites e eu cheguei a fazer um caderninho que eu anotava, né? Mamou de tal hora, ela mamou de tal. Aí eu ficava, meu Deus, mas só deu 40 minutos de intervalo, tem um problema. Olha o masculino. Super lunática, assim, no terceiro dia veio a redenção, eu falei, não vou mais anotar nada, eu acho que é assim mesmo. Ou então, aquela coisa o masculino das tabelinhas ali tava... E o arrotar? Não, o bebê tem que ficar em pé, arrotar, né? Aí beleza, aí eu dava de mamar, aí ela dormia. Aí eu fazia assim, como é que tá? Tem que trocar a fralda porque vai fazer Mas vai acordar. Aí eu entrei nessa paranoia, era assim, era um ciclo mais ou menos assim. Então eu já vou trocar a fralda antes, porque quando ela mama, ela dorme. Então eu trocava a fralda antes, dava de mamada, ela começava a dormir no peito. Eu disse, não, mas tem que arrotar. Daí acordava. Eu, ai meu Deus, aí volta pro peito. Aí arrota, eu digo, não vai mais arrotar. Vai ficar assim mesmo. Nunca, né? Você não para nunca. Aí quando eu tava ali mamando, dormindo, eu ali tá em pezinha meio pra arrotar, mas meio já deitada pra não acordar. Daí ela fazia o cocô, eu falava, e agora? Eu vou trocar, ela vai acordar. Eu entrei nesse ciclo também. Aí eu falei assim, cara, ela vai acordar daqui 40 minutos, eu vou arriscar, eu acho que não vai assar, vou experimentar. Não vou trocar, vou deixar dormir daqui 40 minutos, quando ela acordar eu troco. Aí eu tive essa coragem e falei, cara, é experimentando, sabe? Não tem receita, é relaxando. Mas ó, mesmo com a preparação, os desafios vêm. Sim. E aí lá na maternidade até a enfermeira deu um remédio e eu apaguei. E ela disse, fica tranquila que eu vou cuidar da sua filha, imagina, né? Imagina, não precisava nem falar, mas ela falou pra louca aqui, fica calma. E a mãezinha que tava do lado, no outro dia ela disse que ela passava a noite inteira, que ela ia lá, mexia no meu cabelo, fazia carinho, falava comigo, tá tudo bem, mãe, tá tudo bem, sua neném tá bem, você está bem. Ela tipo falava enquanto eu... Mas você teve muitos anjos em volta de você, né? Muito bonito o seu processo. É muito bom, assim, porque quando tá entregue, né? Quando você tá ligada... Acontece. Tá tudo do universo. Tá tudo conspirando, né? Dá pra ver quanto amor e quanta quanta gentileza. A gente foi pra casa, assim, eu sentei naquela cama enorme, com aquele bebezinho pequeno. Cadê o manual de instrução, né? Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí eu tava me sentindo falha. Eu tava me sentindo que eu não tava sendo uma boa mãe. Eu não sabia como segurar. Eu não sabia como fazer. A gente fica meio desajeitada, chorar, né? Desajeitada pra amamentar. Eu tinha assim. vontade de chorar. Eu tinha um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, meu marido tirou férias pra ficar comigo o primeiro mês, foi muito legal, foi valiosíssimo isso. Muito. Ai, que bonito isso, né? Muito bom. Isso é muito importante, esse preparo. Fica a dica, pais, pessoas que estão férias, programem, porque é muito importante esse primeiro mês. Dá pra programar as férias, dá pra fazer isso, né? E aí ele ficou comigo e foi bem legal. Mas depois que ele foi trabalhar, aí eu me senti ali que pegou, né? Eu me senti perdida, porque daí eu tinha que fazer o almoço, eu tinha que cuidar dela, eu tinha que cuidar de mim. Quando tu vê, o dia passa e você... não fez nada por ti. Aí você não escovou o dente, ficou de pijama. Tu sabe, tu vai às vezes não foi nem no banheiro. Tu faz como dá, como deu certo. Aí comer. Aí a minha gravidez eu não engordei. Eu engordei o que precisava engordar normalmente, lógico, mas perdi tudo no primeiro mês. Só que depois eu comia o que dava, o que tinha. Então tinha pão com manteiga, era pão com manteiga. Era o que dava ali rápido, era uma bolacha, era coisa, sabe? Uma banana era o que dava. E assim, eu comecei a me alimentar muito mal. E aí eu engordei muito. Você tem outra prioridade. E a própria tensão, né? O estresse emocional que acontece ali. Todo aquele estresse na veia, eu digo, né? Ajuda a inchar, né? Então eu fiquei 10 quilos a mais. Tu sabe que eu lembro assim, pós-parto, gente. Dos primeiros meses, meu marido também ele não tirou as férias, mas tirou a licença 15 dias. E aí ele gostava de dar o banho, também sempre muito parceiro. E aí ele falava, não, então espera pra dar o banho quando eu chegar em casa. E eu lembro que quando ele chegava, assim, depois que ele saiu e voltou a trabalhar, quando ele chegava, eu só falava assim, meu, é teu.
A gente tinha na preparação aqui, a gente tinha uma questão de, não, vamos tentar não dar o bico e tal, e tinha a técnica do dedinho, que é ensinada, né? Eu falei, se ela chorar, tu dá um dedo, eu só quero ir no banheiro fazer o número 2, sozinha. Eu quero tomar um banho de 10 minutos, não precisa ser muito mais, assim, que eu não vou me preocupar, se meu bebê chorar, você vai dar um jeito. Eu quero sentar na mesa sozinha e ter um tempo pra comer, porque foi maravilhoso o dia, mas, pra mim a maternidade... um pouquinho pra mim também, né? Foi o amor mais forte que eu já senti. Gente, eu comer com calma. Por que eu engordei? Porque era assim. Aí come aqui, o banho, eu levava lá o bebê conforto e o bebê chora. O banheiro também é assim, aí, o bebê vai junto. O bebê chora, é normal o bebê chorar, faz parte. Então assim, quando eu percebi... Aí ela ficou desnutrida porque meu leite não estava suficiente. E quando a pediatra falou isso na primeira consulta, gente, eu chorei tanto. A culpa. Me culpei que eu não era que uma não boa é mãe, indigna, mas a gente sente, aí né? teve uma pessoa que disse não assim, é uma pessoa da minha família que disse assim, mas da família do meu filho, da minha sogra falou, né? A família da minha família não teve essa história de leite fraco, de não dar conta, de não conseguir amamentar. Tem um julgamento ainda. Deus disse assim, mas infelizmente aconteceu a frase comigo. Mágica, né? Eu já tava lá no posto, né? Foi mais profundo. Porque parece uma competição. A minha família fez isso, a minha família não fez aquilo. E isso no dia, eu tenho um pensamento assim, ela não fez por mal. Não. Até quanto ela te ajudou depois, né? Mas naquela hora era o que ela sabia. Claro, era o que ela tinha pra dizer, não, na minha família na família do meu filho não acontece isso. É que a gente, né, como tá nessa situação vulnerável, interpreta aquilo. Claro. E aí machuca, né? E é por isso que eu disse da humildade, porque eu fiquei muito centrada na minha filha e eu afastei as pessoas. Aquele monte de hormônio, aquele monte de coisa, porque eu pensava, mas por que eu agi dessa forma? Por que eu tô assim? Era quando eu mais precisava de apoio, foi quando eu mais neguei, Quando eu mais precisei de apoio, mais eu afastei. As pessoas tinham medo de chegar. Sim. Não que eu era horrível. Não, mas a gente consegue limitar. Tipo a tua amiga, ela não queria receber ninguém. Você afasta, só que ao mesmo tempo tu tá precisando que aquela pessoa diga assim, cala tua boca que eu vou te abraçar. Foi bem isso. Cala tua boca e come. Depois a gente lendo junto ali, eu tô com dificuldade de alimentação e conversando. Foram algumas 3 visitas até que ela se liberou. Quebrar essa casca que você precisa dar conta, né? E eu tinha essa casca, eu tinha que dar conta. E aí quando... calma, Aline, você é uma mulher, você não é só mãe, calma, porque eu me perdi total como mulher. E a gente se perde, me perdi como mulher. Até porque nasceu a mãe naquele momento, e aí eu tô com um monte de espaço. Eu não sabia ser mãe, e eu nasci mãe, nasceu minha filha, mas nasceu eu mãe. Mas eu ainda era filha. E ainda tinha minhas questões de infância, minhas questões com a minha mãe. Então deu um boom na minha cabeça, e mais os hormônios, e mais juntou tudo, gente. Eu me sentia como uma bomba nas minhas mãos. E tudo isso foi pra te acompanhar na pós-graduação, no caminho tu já foi fazendo terapia, como foi? E aí foi isso que despertou em mim a parte emocional. Aprenda a lidar com as suas emoções. E aí eu disse assim, mas eu preciso me encontrar, eu preciso fazer alguma coisa. E aí surgiu a pós-graduação. A minha filha tinha 1 ano, eu acho. Aí, mas quando eu percebi, ali quando minha filha bebê, né, que eu percebi assim, o silêncio, eu disse assim, gente, eu vou pro quarto, daí eu comecei a ser humilde. Eu comecei a largar as armas. Eu disse assim... Tu voltou pra aquele lugar lá da tua cura, lembra isso, que você falou? Da redenção. Conta, né? Tipo, eu entreguei porque eu ia explodir. Sim. E aí eu me senti num ponto que eu podia ter um AVC, sabe? Tinha um momento que eu pensei assim, vai ser um colapso aqui, eu não sei o que vai até uma acontecer. Depressão pós-parto, né? Então... não quer dizer que não teve um pouco, né? Eu sinto que hoje possa ter alguma confusão ali, né? Nesse puerpério doido que eu tive. Sim. E aí eu parei, eu lembro que eu sentei no meio da cama com a minha filha, e eu parei e olhei pra ela, assim, e ela tava chorando de cólica. Por que a tal da cólica? Eu amamentava essa menina com puro estresse. Sim. E aí isso ali tudo ia pra corrente sanguínea dela e gerava cólica, né? Sim. E o seu intestino também tá sendo formado, ela termina de se formar, né? Tá maturando pós-parto, né? Então tudo isso também ajuda nessas coisas. Aí eu peguei ela assim, eu lembro que eu tirei a roupa assim. A Sara prepara a gente pra isso. Gente, ali, quando eu entreguei, o meu instinto falou pra mim. Aí eu peguei ela
pele na pele. Ó, fiquei aqui, ela sentiu meu coração. Isso. E ela foi silenciando. Acalmando. Eu fui silenciando. Que delícia. Eu senti meu coração, eu senti o coraçãozinho dela, a gente estava unido. Foi uma coisa assim tão forte, tão importante. Então, ali eu acho que eu nasci realmente mãe. Até então, eu fui jogada na maternidade. E aí eu percebi, quando eu estou com a minha filha, eu paro, eu respiro. Se eu tô com a minha voz alterada, eu relaxo. E com ela, eu tô com a voz tranquila. Ela vai sentir meu coração, porque o coração tem o magnetismo, né? Só de estar perto já sente. Eu faço isso com os meus, às vezes eles estão no choro muito assim, eu digo, não, só senta aqui, aí eles são grandes, né? 7, 9. Mas mesmo assim, eles sentam aqui, eu boto no sofá e só deixo aqui. É incrível. Quando eu consigo fazer isso, não tem uma vez que não dá certo que logo... A conexão com o E eu fico sentindo isso, assim, ó, o meu coração acalmando dele e aquela vibração e aquilo que faz. De sentimentos, né? Isso. Tem o dia do humano também, tem o dia que eu não dou conta, tem o dia que eu fico na batatinha, que eu dou uma berrada, e aí depois eu volto, não, calma, não era isso, a mamãe tava cansada. Nós não somos robôs, somos humanos. Eu e a gente digo. vai ter o dia que vai dar tudo, fluiu, eu consegui fazer aquilo, deu certo. Hoje eu explodi. Tem dias que eu ainda chego pro meu marido. Seus livros vão chegar aqui também, a gente vai Toma chegar lá conta depois. dela que eu preciso ficar um pouquinho. Né? Então, eu digo que assim, que eu tomo banho de mãe é aquele banho de chum, né? Tu passou por baixo do chuveiro, tomou teu banho muito rápido, né? Tomava banho de mãe. Aí eu comecei a tomar um banho mais demorado. Limpa. Amor, cuida dela. E ele sempre esteve ali pra cuidar dela. Só Ele agora sempre que tu conseguiu cuidou. ajudar, Se a né, gente pra solta, dar, eles pra cuidar, cuidam, E né? ele sabia tanto quanto eu. Então eu olhei assim pra ele, me desculpa. Que legal. Eu vou tomar um banho normal agora, né? E, gente, ele só tava esperando porque ele assim, me respeitou muito. Eu vejo sempre os homens ali assim, Então sabe? ali pra acolher, sabe? Eles ficam assim, onde é que eu entro, onde é que eu não entro, não, agora né? E aí quando eu Nossa. olhei aquilo, assim, graças a Deus, foi muito no começo. Né? Primeira semana, 15 dias ali, mas foram 15 dias desafiadores. E aí eu entreguei assim, ó, vou tomar um banho, eu fui tomar meu banho. E aí permiti, né, ser cuidada, permiti comer com mais calma. E aí, desse dia em diante, ao momento que eu chegava perto da minha filha, né, eu desacelerava. Eu era eu e ela. Era tipo assim, apagou tudo aqui, tá em câmera lenta e eu e ela aqui, né? E aí esse tempo E aí mesmo. meu marido foi integrado a esse mundo em câmera lenta, porque daí ele veio. Aí na hora de amamentar durante a madrugada, ele pegava ela, entregava pra mim, isso desde o primeiro dia, entregava pra mim, eu amamentava, entregava pra ele fazia rotar e aí eu já voltava a dormir. E assim, ele tinha que trabalhar no outro dia? Tinha. Mas ele também estava fazendo parte da maternidade, da paternidade, estava todo mundo junto. E aí foi uma coisa leve, porque eu permiti ele entrar junto nesse processo e foi muito mais tranquilo. E aí começou a fluir. Mas mesmo assim eu estava perdida, né? Tava perdida. E aí eu entrei na pós-graduação. Vamos organizar esses sentimentos todos aí. Fiz curso de barras de axis, que foi uma coisa também que foi bem legal. Que eu aplico nela, né, até hoje. E aí eu já tinha a bagagem da massagem, usei a Chantala, o reiki, então tudo eu agreguei. Agreguei a parte das ervas, muito da minha avó materna, que ela era muito dos chás. Então chá de funcho, chá, todas essas coisinhas para acalmar, ambiente mais acolhedor, luz mais são dicas tranquila, importantes, né? aí Então, pra quem essa tá luz forte, ouvindo. assim, né? Criança não precisa dar luz forte, né? Precisa daquela luz acolhedora, um abajur, uma coisa assim, né? E aí mudou. E aí que eu fui cair lá na pós-graduação pra me resgatar como mulher. Porque ali eu fiquei muito mãe. Eu tava tão mãe. Que eu deixei a minha vida conjugal de lado, a minha vida de trabalho era como se fosse até um escape pra mim, porque lá no trabalho eu não trabalhava mais, trabalhar mesmo eu trabalhava. E a gente se identifica com o trabalho porque pelo menos fala assim, aqui eu sei quem eu sou. E tem uma sensação de alívio. Aqui tá no meu Posso respirar. de tranquilidade, se eu sei o que fazer. Eu conheço. Depois que você consegue se orientar, né, com as suas questões e a nova rotina com o bebê, vem essa questão de voltar ao trabalho, né? Eu digo que eu estou até agora nessa fase de transição, tentando fazer o que eu fazia de uma outra maneira, né? Porque hoje ainda tem a Serena com 10 anos e você continua investindo, né? Na Isso sua não cria, para, né? Exato, né? É o tempo todo, porque maternidade,
o pai e mãe, né, é pra vida toda. Pode ter lá teus... Eu vejo pela minha mãe, eu tô com 44, a minha mãe ainda me cuida, né? Ela ainda se preocupa, ela quer, sabe? Ainda que meu pai fala, ele fala, você pensa que porque você casou, mudou de casa? Não, ele disse, quanto mais vocês crescem, mais a preocupação aumenta, porque parece que daí aumenta o nível do que pode acontecer ou não, né? Mas é uma fase que a gente eu deveria aprender um pouco mais sobre a maternagem, a maternidade, se preparar para poder estar disponível um tempo assim, entender que não precisa saber tudo, ter que dar conta de tudo, né? Porque você aproveita muito mais esse tempo, porque hoje... Às vezes, né, ainda a gente trabalha com assistência humanizada ao parto, então tenho muito contato com as famílias no início da vida e vejo que é sempre uma dificuldade, né? Cada uma tenta se virar da melhor forma possível, mas o enrosco é as questões emocionais de filha, mãe, mulher, com a nova rotina, com o empenho e o investimento que você tem que estar priorizando, porque tem alguém menor, né? Mas o que você faz com seus problemas, né? Porque daí você se transforma. Onde é que eu guardo tudo isso, né? E nem são problemas, às vezes, são questões, né? São crenças que você traz e que agora vêm, né? Elas vêm à tona justamente porque filho é uma oportunidade de crescimento, né? Total. Então, e ali que borbulhou as coisas da infância que estavam encaixotadas dentro do meu inconsciente, né? E ali você vê aquele julgamento dos pais, que os pais têm que ser super-heróis e tudo mais, né? Então, bem complicada essa parte. E aí a pós te traz esse mundo, tu vai poder falar um pouco, eu sei que tu faz o trabalho com os adultos de terapia e depois também chegar nos livros, então ela abre esse caminho. E aí, como psicoterapeuta, eu atendo, né, as pessoas, e aí eu via, que daí dentro desse processo, né, de me escutar o meu corpo, a minha intuição, foi muito importante, e aí com a pós-graduação eu comecei a atender como psicoterapeuta. E outras bagagens, né? Juntei tudo e aí faço um atendimento personalizado, né? Que é teu. Eu com tudo que eu aprendi, com tudo vai ter o Instagram e depois de vida. A gente vai colocar teu Instagram para quem quiser te procurar também, receber teu atendimento. E aí, no atendimento eu vi assim, tô atendendo um adulto com questões que acabava indo lá para a infância, tudo lá para a infância. Eu mesmo, quando nasci mãe, foi lá para a infância. Então ali foi um resgate gigantesco. E é um caminhar, porque agora eu consigo, eu sei, eu vivi isso, eu sei. Então é mais fácil para você se apropria pegar a mão disso, da pessoa, né? e fazer esse trajeto com ela também. A gente se torna mais humano, né? Mais humano. A humildade, né? As crenças vão caindo e sempre tem, né? Mas aí tu vai trabalhando com isso. E a técnica também, né? A formação te traz a técnica de como acolher, de como ficar no seu lugar, de tudo isso. E aí, com isso eu percebi, poxa, né? As crianças precisam ter um olhar na primeira infância, muito importante ter esse olhar para as crianças para poder crescer um adulto mais forte, individuado, mais capaz, não tão dependente, mais corajoso. Já desde a base, né? E aí o que aconteceu, né? Com os desafios do crescimento da minha filha, eu ficava pensando como que eu vou fazer para ajudar ela, para auxiliar ela, para não ser tão traumatizante, tá? Aquele pensamento que você quer fazer para ajudar. Usei toda a minha bagagem, né, de estudo, e aí eu pensei, eu vou inventar uma história. Né? Criei as histórias nos desafios. Claro que eu super, fiz coisas assim maiores para tocar mesmo, né? E aí fui usando as histórias, criei as histórias na hora de dormir, e eu pensei, mas eu vou anotar essa história, anotei. Porque na época não tinha, não ligava ainda, sabe? E aí ela disse, ai mãe, acontece com outras crianças também, né? Acontece com outras crianças também, é normal acontecer. Ela dizia assim, quando ela fazia, aquela época que tu começa a fazer birra, se jogar, e assim você pensa que a criança tá fazendo birra, tá manipulando, não é, né? Não é ela tá com todo o desenvolvimento dela. A criança dela tá desenvolvendo o cérebro dela. E o pai e a mãe têm a importância de pegar e fazer esse cérebro se desenvolver, ajudar, auxiliar, que seja um processo todo aquele tranquilo. ser ali, né? É um ser em desenvolvimento. E aí eu criei as histórias dela. Ai, eu não sou um monstro, mãe. Não, meu amor. Você tem momentos de chorar? Sim. Aconteceu alguns momentos assim, mas aí foi na primeira vez. Aí eu criei a história pra ela. E aí depois dessa história, ela mudou.
opa, não preciso fazer isso. Tu viu como a Através história da ajudou ela? Através da história. Ela mesma Sim. já se ligou. Aham. E daí a gente fez um código. E quando ela começava sem saber o que estava acontecendo com o seu sentimento, Sim. ela pedia um abraço ou eu abraçava ela. Era o nosso código. Vai explodir. Não sei o que está acontecendo com isso. Porque a criança não sabe o que é raiva, o que é tristeza. Ela está aprendendo tudo Ela não isso, está né? sabendo o que está acontecendo com ela. Então, o adulto precisa ajudar a regulação emocional dessa criança. É o adulto que vai Aprender fazer a lidar isso, com esses sentimentos, né? A gente tem que conseguir lidar para que eles possam aprender só com a que gente. você tem que estar um adulto preparado, porque senão você vai lá na criança e vai fazer birra junto com a A criança. gente entra na nossa Vai disputar. criança. E aí dá aquela gritaria, aquela confusão, porque os dois ficaram na mesma idade. Sim. E aí o pai e a mãe precisam, opa, eu posso sair dessa situação. E a escrita dessa história, depois virou livro, né? Que acabou virando livro. O que acontece? O pai e a mãe que tá lendo pensa, opa, mas eu também posso agir diferente. A gente aprende junto, né? Exatamente. A criança está aprendendo a história, porque a história ela conecta, mas o pai e a mãe também tá se conectando com a sua infância. E o conto, ele tem essa capacidade, o conto fala com a alma. Quando eu vejo uma imagem que está fora de mim e que pode me espelhar, primeiro eu posso me identificar na dificuldade e o conto dá um caminho de resolução. E aí eu encontro um caminho, então, porque quando eu tô no olho do furacão eu não acho um caminho, né? E o conto tem essa capacidade. E ele vem mais leve porque ele não tá falando de mim, ele tá falando de quem tá lá fora. Então quando tá falando de quem tá lá fora, eu consigo entender a ponto de dizer, eu Me identifiquei aqui. nem preciso contar pra ninguém. Eu Se a posso pessoa fazer contou o diferente. conto, eu posso eu mesma E achar aí o a caminho. mudança acontece. E Muito as legal. sinapses do cérebro, a gente cresce com o cérebro reptiliano, que é aquele cérebro lá Da sobrevivência, primitivo, né? da sobrevivência, chorar, gritar, se jogar, bater. Sim. Mas aí, para chegar para o nosso cérebro se desenvolver toda lá pelos 21 anos, Passar 22, pelo córtex, né? O córtex. Então, tem que ter o auxílio. O adulto é o auxílio dessa ramificação, né? Para ter a inteligência, Essa fase, essa capacidade. parte frontal aqui foi aquilo que a gente estava conversando antes, assim, é 17, 18, 20, 21, até ali isso está sendo 21 formado. anos, 22, Que é a fase do juízo, então maturou. até lá... Então não adianta usar ironia para uma criança, não adianta usar ameaças. A criança, ela precisa ser acolhida, precisa de firmeza, de limites, mas com muito amor, porque ela precisa estar, assim, sentindo essa presença para ela poder se desenvolver. É uma semente. É um respeito que não é imposto, mas que é sentido e ele vem em forma também, mas ele tem esse olhar para o outro, ele está acolhendo, mesmo que seja até através de um limite quando ele é necessário, mas é esse olhar. A educação consciente precisa ter limite? Precisa. Mas esse limite pode ser amoroso, não precisa ser imposto, com briga, com gritos, com violência, diziam né? assim, tem que deixar chorar no berço para acostumar. Gente, eu, Aline, acho uma violência. Porque a criança ficou 9 meses na barriga da sua mãe. Quem que ele quer? Ele quer se sentir aquele acolhimento. O colinho de mãe, a colinho da mãe, o cheirinho da mãe. Acolha, bota no berço, chorou, pega de novo. E se nós tivermos nós três e você começar a chorar ou você, a gente não vai dizer, fica aí chorando. Que a gente já volta. Você resolve aí, que daqui 5 minutos eu volto. Isso que você já aprendeu, no caso, tem uma caminhada. Mas pelo amor de Deus, a criança aí pega, quer deixar dormir no quarto sozinho? Deixa, mas chorou, acolhe, Vai lá, né? mostra isso. que você tá ali para quando ela precisar, acolhe, faz e coloca novamente. Se tiver que fazer 10 vezes, faça. Aí chega um momento que dizem muito que a cama compartilhada é ruim. Chega um momento que é muito mais leve. Se você quer dar um amor assim, né, uma coisa de acolher, eu levei pra minha cama. Ela tava dormindo no quarto dela. E eu pensei assim, mas é inverno agora. Porque eu vou levantar cada vez que precisar, eu vou estar lá pra minha filha. Se for um gemidinho, eu vou estar lá pra minha filha. Porque ela tá precisando de mim. E aí eu pensei assim, vou deixar ela adormecer aqui um pouquinho e depois eu levava pra cama. Então o acolher, porque ela assim, pegou um cheirinho da criança, né? A criança tipo assim, vou me separar dos meus pais. É um tempo é assustador pra criança o momento de dormir, tipo, eu vou me separar. Então acolhe ela, ou durma na caminha com ela, acolhe ela na caminha e depois deixa ela lá e vai. Tá fazendo um processo, Dizem né? dormir como criança, né? A noite foi eu dormir como um bebê, né? Mentira, porque bebê acorda a noite inteira. É verdade, acorda muito. Vai 1000 vezes, mas assim, você tá criando um adulto. Para ser um adulto, você tem que olhar para esse bebê hoje.
esse bebê é um adulto. Essa semente é uma árvore, é isso que a gente tem que ver. O vir a ser que ela contém é que está sendo cuidado naquele momento, né? Momento. Mas também tem que ser cuidado no presente, eu não posso cuidar como um adulto, né? Não, eu tenho que acolher, trazer perto de mim, fazer isso. E essas histórias, então, elas vêm são tuas histórias que tu contavas pra Júlia e tu resolveste escrever assim, que tu fosse criando os livros. E eu lembro uma parte da vida que a gente se encontrou, assim, na formação e tudo, que ela falava assim: Camila, eu tô com uma vontade eu quero que o meu artigo seja publicado da pós. Eu ainda falei, entra em contato com a coordenadora, tu entrou. E tu tava nessa história de começar a trabalhar com uma coisa de conto e criar essa coragem de ir na editora. E aí virou isso, assim, né? Tu achou essa força e fez, né? Isso, porque é desafiador você ter a coragem de dar o primeiro passo para acreditar em você. Acreditar que a tua caminhada pode ajudar na caminhada do outro. E o meu livro, da pós-graduação, está na editora sendo preparado com toda a história, com tudo que aconteceu, com toda a minha experiência, porque eu acredito que pode. Não precisa publicar meu artigo, eu faço ele um livro, né? Eu faço. E assim, é um bebê também pra mim, é um filho, né? Sim. E aí eu fui atrás da editora, não consegui, tentei aqui na região, não consegui. E em São Paulo era valor muito alto e eu desisti. E aí consegui depois, aquelas coisas de Instagram, você tem um livro na gaveta? E aí eu mandei, tenho. E aí eles entraram em contato e aí quando vi, fluiu, foi tão fluido assim, sabe? Aí eles entraram em contato, eu mandei o livro, já começou a fazer. E qual foi o primeiro? O primeiro foi o Borboletas Azuis. Gente, vai o Instagram depois da Aline. Quem quiser comprar o teu livro hoje, onde é que a gente pode comprar? Pode pelo contato do Instagram, eu tenho livros comigo, tem a editora e na Amazon também. Tá, olha que legal, também. Tá na Amazon. Esse, o Borboletas Azuis, foi o primeiro que eu queria contar do acolhimento, da chegada, né, da criança. Que foi tudo inspirado, né? Porque tu foi contando um pouco aqui. Então, o acolhimento, de preparar o ninho, de preparar o bebê, de preparar a lagartinha para ela comer bem, para depois ela fazer aquela metamorfose da transformação. E todo o processo de, assim, contar para a lagarta todo o processo. Tipo, você vai passar talvez por dores, por sofrimento, você vai sentir, só que a gente não pode fazer nada por ti. Nós estaremos aqui te dando amor, te dando presença e segurança, mas é você que tem que fazer. Só depende de você. E aí você tem que encarar com um processo, não com sofrimento, que daí você vai fluir. Querendo ou não, o processo do livro foi isso também. Só dependia de mim colocar isso do papel. Aquele apoio, como tu falou na maternidade, também, aquele apoio estava todo ali, né? Mas precisa vir uma força para acessar. Eu precisava ter a força para dar o passo, porque eu preciso, né? E a mesma coisa aqui. Aí o segundo foi na época que começou as birras, né? Ali pelos 2,5, 1 ano e meio, a criança começa a não entender os sentimentos e tal. E aí eu lembro que ela chegou da escola e se jogou no chão e começou a brigar. E aí como eu tava sempre, né, com ela, tô ligada, assim, cheguei, fiquei no lado dela e abracei. E aí, aconteceu o resto da noite normal, na hora de dormir, eu pensei, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu preciso criar uma história para contar essa situação para ela, para que ela entenda que é normal, que tem como sair disso, tem como entender o que ela tá sentindo e dar o passo pra frente. Aí eu criei na noite mesmo, na noite da birra que ela fez de chegar em casa da escola, cansada, com saudade, com fome, precisando tomar banho, querendo ficar com os pais, um momento rápido. A noite passa muito rápida e tinha tudo aquilo pra fazer, porque ela ficava na escola o dia inteiro. Então era muito, ela queria eles querem a nossa presença quando chegam. Então a gente tá vindo do mundo lá fora, tem as coisas dali. E aí tudo pra fazer, tudo pra arrumar. E aí o que acontece? Se jogou no chão e começou a chorar, mas na verdade ela só queria o nosso colo, a nossa presença. Eu tô aqui, tá me vendo. Por favor, me enxerga e tal. E aí quando eu parei, acolhi ela, parou. Aí, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí na mesma noite, na hora, eu criei esse aqui, que é um passeio no shopping, que ela ganhou um não, aí vem a frustração, ela se joga no chão, é aquela birra, aquela confusão. E aí depois que eu terminei de contar pra ela disse assim: mãe, não acontece só comigo. Olha que legal, né? Porque ela não tava... Porque ela percebe o outro. Na terapia a gente desova, descongelou.
Identificou. E aí ela sentou na cama e me falou, mãe, não acontece só comigo. E aí ela até disse assim, ai, que bom que eu não fiz isso no shopping, né, pra todo mundo ver. Deu até um alívio, né? Deu até um alívio, porque daí ela aprendeu a lição. E depois dali, o nosso código ficou o abraço. E aproveitando a deixa para falar, a gente falou um pouco dos setênios, né? Para quem tem criança, tá acompanhando esse processo de desenvolvimento, perto dos 3 acontece algo muito importante, que é notável, porque a criança, até então, ela fala, a Júlia quer comer, a Júlia quer água, e depois ela começa a falar o eu. Então prestem atenção, quem tá acompanhando a criança desenvolver, é uma grande virada, a birra vai chegar perto do eu. Essa individualidade, né? No primeiro ano é a conquista do andar, no segundo ano vem a conquista do falar e no terceiro vem a conquista do pensar. É claro que não é um pensamento como o nosso já todo, mas sim, eles começam na própria fala, ele começa a falar frase que você fala, nossa, ele pensava isso, o que mais ele já não estava pensando. Então a birra precede essa chegada da individualidade. E aí não tá entendendo o que está acontecendo com ela, tá sentindo raiva, tristeza. E ela quer se separar, ela quer dizer o que não. está acontecendo, né? Então a importância do acolher esse momento, acolher essa criança, dizer, tá tudo bem. Tá tudo bem. E também tem limite, tá aqui, tá no coração, tá aqui, não precisa mais do que isso. Não tem porque você se machucar, não tem, e não é nem em palavras, a gente vai fazendo em gestos ou em conto. No silêncio. O conto é muito legal. No silêncio, a forma como você acolhe, né? Vai fazer toda a diferença. Porque eu ficar falando blá, blá, blá pra eles nessa idade é pior. Eles agora um conto é diferente. Você chegar e mostrar em ação. E mostrar, porque é espelho, né? Mostrar nas ações, eles também já vão entendendo, né? E foi muito importante, porque aí depois disso, mãe, eu não sei o que está acontecendo, daí a gente ia descobrindo junto. E aí foi assimilando as coisas. E veja, para chegar, como o conto ajuda, né? Para ela chegar nesse entendimento, imagina se a gente fizesse só fala sobre isso, a fala intelectual, que falava, não, porque você nessa fase, a criança não vai pegar. Não vai chegar. E um conto não, um conto você conta a história e ela mesma vai... Porque ela vai se espelhar no outro, ela vai ver a história conectada no tempo com aquela dela, outra pessoa, né? não é só comigo, no tempo dela. Muito legal. E aí depois, quando ela cresceu um pouquinho mais, aí teve um desafio do ranhenta, que ela queria... Esse é bem da nossa infância, né? Da infância, daquela criança ranhenta. Porque daí queria andar de patinete, fazer as coisas, só que daí o corpo está aprendendo, né? Então tu não vai sair... fazer. Sim, eles querem na hora isso. Tudo precisa treinar, praticar. Porque as crianças querem ser muito imediatistas, porque está tudo muito imediato. E a nossa geração é micro-ondas, né? Botei ali, tá pronto. 5 segundos já tá quente o negócio, não é assim. Precisa o tempo, precisa o processo. E aí ela ficava com muita raiva, que não conseguia. Ela explodia de raiva e não conseguia. Por que na minha cabeça eu faço e no meu físico eu não consigo? Porque é um processo, é a prática. E aí ela chorava demais. E aí eu disse, filha, para de chorar, filha. Daí você precisa se concentrar e respirar e pegar a força dentro de você e dizer, eu consigo fazer isso. Mas só depende de você novamente. Você precisa colocar um propósito. Eu vou conseguir, eu vou fazer e vamos treinar junto. Tô contigo, teu pai tá contigo, vamos mais uma vez. Não desiste no primeiro obstáculo. Não desiste no primeiro medo, né? E aí ela pega... Daí eu contei essa história pra ela, porque ela tinha ganho um patinete e ela não estava conseguindo, porque ela estava frustrada. Aí tá, beleza. Aí ela acabou, contei a história pra ela e no outro dia ela disse assim, mãe, vamos treinar um pouquinho de patinete? Sabe? Isso vê ajuda, que vai, né? Você a percebe. História ajuda. E o quarto livro foi a Fada do Dente, que daí o processo de perder o dentinho. Olha, porque tá no portal aí do primeiro pro segundo setênio. Perder o dente, você vai perder alguma coisa, pode sangrar, pode doer, porque é uma coisa nova, fica com medo, fica preocupado, o que vai acontecer, o que vai acontecer depois, como que vai ficar, aquela confusão. E aí ela foi dormir, ela tava com o dente assim por um fiozinho pra cair, eu tava até com medo que ela dormisse e engolisse o dente, porque assim tava, né, e eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, aí criei outra história pra ela. E aí ela, na mesma hora, ela sentou na cama, depois da historinha que eu criei, e ela fez igualzinho da história, arrancou o dentinho dela antes de dormir e deu tudo certo. E foi super bem. E aí ela viu que ela, de novo, teve que pegar a coragem dentro dela e o fazer. É só ela que pode fazer por ela. Porque era fácil eu pegar e arrancar o dente, deixa eu olhar e puxar. Era fácil. Mas faziam uma coisa assim, que ela podia fazer. mas é o corpo dela, é o momento dela, é a individualidade dela.
é quando ela se sente segura que pode fazer. E tem uma grande virada que acontece com esse cair dos dentes, é um processo até que a gente mede o desenvolvimento da criança. Então, a passagem do primeiro setênio, de 0 a 7, ali para o segundo setênio, contempla esse trocar os dentes. A gente tá com as crianças amadurecendo muito antes, né? Ela caiu no primeiro dente com 5 anos. Eu ia dizer, hoje acontece muito com 5, 6, alguns vão até 7, mas tá vindo geralmente para perto dos 5, mas é que precede, né? É uma transição. Ela não é exata, mas é quando o corpo pensa o que é um dente, né? É um osso. É a parte mais dura do nosso corpo, assim, né? Então é quando ele realmente tá chegando na Terra, tá começando a vir esse corpo físico. E esse corpo físico tá ficando, ele vai desenvolver os órgãos, tudo vai crescer, mas esse corpo físico tá, assim, encarnando. Então, essa troca do dente é uma maturidade que a criança tá adquirindo. Seria quando a criança estaria mais pronta, começando a ficar pronta neurologicamente para ser alfabetizada, assim. Então, e é um desafio, por exemplo, eu estudando antroposofia, os meus também caíram com 5, e aí a primeira, assim, quando caiu, veio aquele sentimento, mas já, nossa, eu estudei tanto, como que ele não, né, eu tô acordando antes da hora, e aí eu parei tudo, me dei conta, eu falei, cara, mas pra ela isso é muito importante. Então, filha, você tá crescendo, né? Nossa, você tá vindo, né, pra terra com essa vontade, olha o seu dente se desenvolvendo, de fazer aquele momento de... Não tá no ideal, meu Deus, e o que eu fiz de errado? Não é o que tá no estudo. Protocolo. E aí depois de entregar e falar, gente, mas aquilo é muito importante, eu tenho que celebrar com ela, então... nossa, vamos celebrar isso aí. A fadinha do dente lá em casa é meio moderna. Aí a gente arranjou um vale sushi. Até hoje, quando cai o dente, eles adoram sushi. Ai, mamãe, será que a fadinha do dente vai trazer um vale sushi? A da Juju é moeda de chocolate, ela mesma disse. Mas ela sabe do processo da fada do dente, né? Do processo do Papai Noel. Não tem toda aquela magia. Tem a magia, mas a consciência, né? Ela tá consciente aqui. Que bom, né? Eu acho que parir é muito bom. Amamentar é bem diferente. Mas o maior presente é educar, né? É formar, né? É ver eles crescendo, acompanhar, né? um ser humano em desenvolvimento, eu também acho um presente, assim, que é indescritível, assim. E aí, né, depois que eu fiz os livros, aí eu fui aprofundar e me formei em educação parental, justamente para auxiliar, através da escrita, da fala, os pais. Opa, o que eu posso fazer? É fisiológico, é neurológico, essa situação, né? Então, vai muito além de só educar. Vai ter a presença, né? Tem a presença, tem a calma que vai dar tudo certo, a firmeza e o amor. As suas histórias estão tão interessantes que a produção quer fazer uma pergunta. Viu? Aqui a equipe participa. É o primeiro podcast, seja Sou pai recente, né? Então não vou perguntar. Legal. Boa. Mas o que... Você pode, inclusive, não sei se você está aparecendo, Não, as pessoas te conhecerem, Só Eduardo. a minha voz. Ele prepara tanto a gente, olha só. A minha dúvida é justamente isso, né? Os livros não são para criança ler só, não é comprar e dar para criança. É tu ter mais um momento com teu filho, né? Eu tenho até uma curiosidade que antes tu não tinha um livro ilustrado, né? Tu contava essa história para tua filha. Hoje a gente já tem até talvez um livro ilustrado ali, com certeza, né? Sim. Olha, a importância de momentos de qualidade de presença com a criança, né? Então, essa presença, esse parar e contar a história, porque quando eu criei a história, a gente teve que usar a imaginação. Então eu tive que ser rica em detalhes e em tudo mais. Isso é o que a criança consegue a entrar, ilustradora né? conseguiu, né, passar no livro toda essa riqueza, para que se uma criança pequenininha olhar, ela vai entender a historinha só pelas figuras, né? Mas assim, essa importância de estar junto, de ler junto com a criança, daquele momento é mágico, é valiosíssimo pro desenvolvimento dos pais com a criança, E momento de família. E ali não é só para criança, para você chegar e dar para criança. Sim. É para você ler com Viver ela. junto. Isso. E, aí, E ler ao até mesmo sem tempo, ela também. E ler com ela, e eu digo mais, e ler com o olhar da criança interior. Sim. Porque tenho muitas dores aqui, tipo no Ranheta. Quando eu peguei o Ranheta, A gente vai se ver na criança, que eu recebi né? ele da editora, eu fui ler. E, gente, esse livro foi escrito para mim. Porque a minha criança interior precisava ter essa coragem de vida, de dar o passo, de acreditar em mim.
Entende? A minha criança interior precisava. E quando eu li para minha filha, eu disse, nossa, é para mim esse livro também. É para a família. Para a criança interior e para a criança, para sua criança. Mesmo quando a gente lê os contos de fadas, é engraçado porque às vezes as crianças pedem, né, um conto repetido também. E geralmente esse conto é para a família, não é só para a criança, tem algo para todo mundo ali. Todo mundo. E esse vínculo da leitura, assim, é uma questão que você vai construindo. Para mim, eu fui descobrir depois de adulta, eu lembro assim de ter tido acesso muito a gibi na minha infância. Então essa coisa da leitura, nunca disse, assim, não lembro de me contarem muita história, eu lembro a avó contando uma vez ou outra, mas ou de ler um livro para mim. E aí depois na fase adulta eu me encontrei gostando dos livros quando eu entendi que eu precisava ler algo que eu gostasse, né? E aí fazer esse vínculo com as crianças depois, contar para ela conto, ler livros, ter essa rotina na hora de dormir é muito gostoso ou em algum horário do dia. E como é incrível que à medida que eles vão crescendo, eles vão se interessando, né? E eu lembro que pra mim, uma vez a Linda perguntou pra mim assim, mamãe, mas o que essas letrinhas aí estão querendo dizer? E eu achei aquela pergunta tão simbólica, aquela pergunta que mora na alma, e eu parei assim e falei, filha, cada livro pra mim é um mundo. Um dia você vai estar podendo escolher que mundo você quer, né, acessar. Então, esse prazer de ler e as imagens que a gente cria enquanto a gente conta a história ou lê além do que está ilustrado é o que chega na alma da criança. É o que alimenta a nossa alma e o que alimenta a alma da criança. Então, ler um conto é isso. O aprendizado, né? E é um alimento anímico que você está dando, espiritual que você está dando para você e para a criança. Os sentimentos de e ele leva isso para o mundo quando depois. A gente consegue pegar esse momento pai, filha, mãe, ali na leitura, gostoso. Isso vai alimentar essa pessoa para sempre. No momento que está longe, mas é aquele momento que a gente estava junto, a gente estava junto de verdade. O livro também tem uma preocupação, porque é para crianças até 7, 8 anos, né? Da primeira infância na leitura, aprendizado da leitura. Então as letras são grandes, de forma, para eles treinar a alfabetização também, né? Isso então eles daqui a pouco vão pegar que o papai e a mamãe contavam, agora eu consigo. Tem uma conquista. Eu leio, eu junto as letrinhas e consigo. Então, é todo um processo, desde pequenininho, tá com 2 aninhos, 1 aninho, folhando o livrinho no colinho do papai e da mamãe, até o momento que ele vai abrir o livro, opa, agora eu consigo imaginar e ler por mim. E aquela história acompanha, né? E dá força, e a gente está trabalhando nos arquétipos também. Sim. Que a gente depois na psicologia, na contoterapia com os adultos também trabalha, também é trabalhando isso. Eu sinto ele como uma jornada do herói infantil. Sim. Porque vai passar pelos altos e baixos, pela coragem de seguir, pela coragem de vencer os desafios e ver lá na frente que ela vai conseguir. A jornada do herói é do Joseph Campbell, né? Ele que traz isso, ele traz pra gente. O Jung também entra muito no mito, né? Que cada um tem. A gente deveria ter a nossa própria história, descobrir o nosso mito e escrever também o nosso mito, né? A nossa biografia entra em torno disso, mas os filmes, né? Talvez algumas pessoas saibam ou não, mas grandes filmes foram feitos dentro dessa jornada do herói, né? Que tem esse, desde eu acordar, receber um chamado, sair de casa, ter todas as dificuldades, vencer aquilo e chegar na batalha final e daqui a pouco eu começo de novo, assim, né? Isso. Então os contos permeiam isso e a alma humana vive isso. Esse né? desenvolvimento vai acontecer sempre, então você vai passar por um desafio, vai superar uma etapa, mas o nosso próprio desenvolvimento e evolução vai levando para outras. E né? isso faz com que a gente não congele, né? Porque dentro dos processos da psicoterapia, da psicologia, quando a gente entra em sofrimento, quando a gente está na raiva, na negação, quando a gente está congelando, é uma parte do processo, né? É uma parte do ciclo. A doença, a doença vai vir de você ficar ali, né? De você não assumir aquele processo para poder girar a roda de novo e vencer os ciclos, né? E ela vem justamente, né? Vem para dar aquela coisa, acorda para a vida. E vai te dar novas capacidades. Também vem o desafio, né? De você acolher e viver aquela época, aquela capacidade. E aí a gente tá entrando no feminino de novo, né? A gente tem essa lua dentro da gente, né? A gente tem a menstruação, que é um ciclo que passa por todas as fases também. E como a gente precisa... O mundo chamou tanto a gente para fora que a gente tem hoje dificuldade, a gente tem que fazer um trabalho, ler de novo, se conectar, limpar. E ainda assim o mundo está sempre chamando para outro ponto. E se ritualizar, né? Essa que se perdeu
Porque nas tribos, nas civilizações antigas, era ritualizado cada passagem, cada época. O casamento é um ritual, né? A menstruação, a chegada dela é um ritual. Né? Tudo é um ritual. De crescimento. E a gente largou o ritualizar. Outro dia eu tava assim um pouco maluca lá e pensei, calma, ritualiza um pouco. Solta, fica na essência, pega a essência. E quando você começa a procurar, né, a se integrar também com a natureza, né? As fases, né? As estações do ano. As estações do ano, tipo, o inverno, se recolha, se permita se recolher, se permita ficar quietinha. A menstruação, se permita ficar quietinha, porque você precisa se recolher. Quando tu tá ovulando, vai pro mundo, aproveita essa energia, corre atrás, bota essa luz brilhar, né? Aproveita esse momento, porque vai chegar a minguante ali, vai dissolver tudo, né? A Casa TPM, nova, como diz, né? E você vai ficar ali confusa, sem saber, mas acolha cada fase. Ritualize cada fase. Olha, o que a gente tem hoje, a visão da TPM só, é quase uma visão pejorativa do ciclo, assim, né? É como se ele fosse ruim. A gente não olha ele como uma coisa íntegra, e o feminino traz esse movimento, assim. Porque, né, tu tá ali, você tá pra soltar, né? Então, você tá nervosa, tá até irritada, no trabalho, né? quieta. Se você conhece as fases, você sabe quando quer se recolher, quando tá mais criativo. Faz parte da nossa espécie, assim, que nós somos, não? Então, a gente só tem que se conhecer para viver se melhor conectar isso. com nós, Isso. né? E aí, o que acontece é o silenciar. É você ouvir a tua voz interna. Opa, hoje, claro, você está trabalhando no dia a dia, tu não pode faltar ao trabalho. Mas você pode fazer esse momento mais leve, né? Aí tá se respeitar ali, não tá né? bem, então assim, faz um chazinho, faz o teu momento de acolhimento, se não comer mais leve, tomar banho mais demorado, tá conectado. Pede esse apoio em casa também, né? Olha, eu preciso. Legal, né? como a maternidade trouxe, né, empreendedorismo, autodesenvolvimento, autocuidado. Foi uma revolução. E quantas pessoas vão ser ajudadas pelo teu trabalho hoje, né? Quantas famílias dos livros estão chegando em quantas crianças, em quantas famílias, né? Em quantas famílias, em quantas mães e pais que não sabem o que fazer, mas também não querem usar da rigidez, querem usar a amorosidade. Então, assim, dá para fazer diferente, mas você precisa estar presente. Presente para você mesmo. Quando você está presente para você, você consegue estar presente para o teu filho. E eu acho legal, assim, sabe, Aline, olhar para tua história e falar assim, né? Às vezes a pessoa tá lá, poxa, mas eu não tô no trabalho que eu gosto, mas eu também não sei como fazer diferente e tal. E tu buscou várias maneiras de seguir a tua vida, e tu tens o teu trabalho ali, mas tu tá fazendo os teus sonhos, tu tá levando isso pro mundo. Às vezes a gente faz uma transição que fica só fazendo isso, às vezes não, às vezes a gente continua com o trabalho que a gente tava, ressignifica e segue fazendo essas coisas, a biografia de cada um, a gente né? tá fazendo, assim, o mundo é físico, a gente precisa do dinheiro, né? Sim. Então, assim, eu estou no escritório de contabilidade, eu estou fazendo contação de história, continuo escrevendo tudo livros. Maternando, esposa, filha, estou atendendo mãe. uma psicoterapia com os adultos, estou maternando, né? e eu estou mulher. Estou eu nessa estou terra, Aline, né? E eu quero viver. Então, é o equilíbrio disso. Integrou tudo. Precisa integrar, precisa estar tudo. E assim, eu continuo escrevendo, é muito bom você parar para escrever. Eu tô com 2 livros na editora, infantis. Ai, que delícia ouvir. Ela tá te inspirando aqui, tem uma escritora também. Nós vamos conversar sobre isso. Permita a tua voz ir pro mundo. Porque é tão bom receber a mãezinha assim, Aline, deu certo. Eu acompanho alguns retornos pelo Instagram, acho muito legal. Tá funcionando, com amor, tá Que funcionando. E aí, o livro que eu tenho lá é sobre ansiedade, que as crianças estão muito ansiosas. Sim. Nós também, adultos. Muito, não, né? E daí a gente passa isso e as crianças já estão muito doidas. Muito cedo a gente precisa fazer essa criança estar mais presente nela e respirar e se acalmar. E ali tem todo. Olha, pode vir um livro de meditação aí, se é que já não tá saindo. Ainda não, mas ali tem um pouco disso, sabe? Tá misturado. Tá misturado a paciência, o amor, a presença. A ansiedade, o que acontece com a criança no momento da ansiedade e o como sair. E aí do outro, que esse é sobre você acreditar em você.
Você acreditar... Olha quantas viradas você deu aqui com isso, né, na sua vida. Você acreditar em você, que você pode, mesmo com o julgamento, com as falas, com o muitos nãos que você recebe, você tem que acreditar na tua luz. Sim. Na tua luz, que você vai iluminando o seu caminho e o caminho dos outros. E olha... E isso tá mais no livro que vai falar sobre isso, para as crianças. E eu vejo que faz diferença, porque, por exemplo, assim, aquilo que eu falei, eu não tinha o conto, mas foi uma imagem que eu guardei, era o que a gente tinha acesso, né? Muitos de nós fomos criados com a TV aberta, então tinha a música da Xuxa, Lua de Cristal, e é uma música que até hoje, quando eu ouço, eu me conecto e digo, nossa, que bom que eu ouvi essa música, né? Eu me emociono. Te dava aquele gás assim, eu vou falava, fazer mais isso um aí. Eu vou mais um pouquinho, porque tá dando não agora, mas eu sei É. que vai dar o sim daqui a pouquinho. Né? Tudo que Lá, quiser, tipo, basta acreditar. Aí eu pensei assim, outro dia que eu tava um pouco desanimada, né? Pensei, não, eu não vou deixar problemas me derrubarem, os nãos, as dificuldades, porque não é um processo fácil. Sim. Não está sendo É diário, fácil, né? É diário. Mas eu pensei assim, Deus, eu entendi a lição. Eu não preciso mais ter uma doença para achar a minha Não precisa ir força, tão o meu fundo, né? poder, não preciso ir lá no Exato. fundo Eu já para saber conheço. que eu posso seguir em Isso é frente. maturidade, né? Eu posso de agora, com o que eu tô tendo agora, respirar, me acalmar, fazer o que eu posso para ficar bem e seguir mais um pouquinho. E seguir mais um pouquinho. Sim, e não quer dizer porque a gente passou por um processo ou mesmo estudou psicologia, a Sara é psicóloga, tem a faculdade, tem mestrado, doutorado em desenvolvimento humano também, não quer dizer que porque a gente estudou tem muito esse preconceito, né? Ah, mas então a tua vida é perfeita. Não, não é. Cara, eu já é vi humana isso. como a de todo mundo. Ai, então a tua maternidade é perfeita. Não, eu- a tua educação é ótima. Não. Eu fiz justamente porque eu tô Por que vivendo que eu isso. criei isso? É. Eu justamente escrevi, coloquei no papel porque eu queria ser Experiência, diferente. O que muda, eu acho que é assim, você tem um pouco mais de consciência pra dizer assim, opa, tem algo que eu ainda não sei que eu preciso melhorar. Eu estou em constante evolução e tô sempre como... Eu não paro e digo, não, isso é assim. Tem dias Isso que é eu assim tenho hoje. vontade de gritar. É. Sim, Tem dias que eu grito. sim. E tem dias que, graças a Deus, eu não faço isso. Eu simplesmente tô mãe de boa. Mas é dia a dia, é conforme tá teu dia. E aí o que acontece? Isso ali é tanto pra mim quanto pra ela, né? Tanto pro pai quanto pra mãe. É pra todos Pra nós, né? ver que você é humano. Você Sim. vai errar e você vai acertar. O que importa é do erro fazer diferente, não mesmo erro Virar sempre. A aprendizado. dificuldade é o seu exercício. Isso! Então hoje eu errei, mas amanhã, opa, meia hora antes, eu já vou perceber, ó, ela tá com sono, tá sem comer, então Agora eu já conheço um já pouco sei mais. que vai dar lá aqui 10 minutos, vai dar choro, Você vai dar antecipa, briga. uhum. Então eu já vou dar uma comidinha, ó, uma bananinha pra você comer. Vem cá no meu colinho, você tá cansada, então tu vai antecedendo. E aí o vem um problema. grande desafio, porque eu percebo assim, quando eu sei que eu tenho a chance de mudar, porque em mim foram plantadas sementes de mudança também. Eu sei o quanto cada geração filtrou, né? Só que daí quando eu tô trazendo o novo dessa geração, porque essa aqui de trás me oportunizou, eu não tenho a referência. Então, por exemplo, eu percebo até em mim, hoje eu vou ficar com as crianças de tarde. Aí às vezes E a quando culpa chega que lá, te bate. não, a culpa eu já venci, Só venceu. mas tem uma parte que eu digo assim, o que eu vou fazer? Com elas. né? O que eu vou inventar? Viu? Parece que eu tenho que fazer uma coisa, assim, sabe? Porque tu a não gente... pode simplesmente sentar na frente da televisão, você Não. tem que estar com a E aí quando eu criança. olho pra trás, os meus pais não tiveram esse tempo. Eu tenho algumas memórias sim, um dia que tinha passeio de tarde, um dia que isso, mas não era o tão Eles habitual. trabalhavam, né? E aí eu não tenho a referência, eu agradeço eles por quanto eles trabalharam e me deram, se hoje eu tenho um pouco mais de possibilidade, de conhecimento, passou pelo filtro deles. Mas e aí o desafio de trazer o novo? Aquela parte que eles não chegaram a alcançar, porque eles estavam trabalhando outras coisas, né? E esses dias eu tava estudando sobre o rim que vai filtrando. E a quantidade de sangue que filtra por dia é tipo 1.500 litros, é uma coisa assim absurda, eu fiquei impressionada. Mas a médica falando que o principal é o líquido, uma parte vai, a toxina vai para a urina, então sai, né? Mas esse líquido que filtra e volta é o líquido mais rico do corpo, de vida, de vitalidade, de tudo, assim. Então Isso esses Que é o que filtro, foi dos pais. aprendizados. E agora me fez lembrar uma coisa. Nossa. A minha avó, ela era muito rígida, assim. Mas aí a minha mãe já foi fazendo diferente. E comigo foi diferente, com a minha filha era diferente. Porque daí, quando eu era criança e chegava a abraçar a minha avó dizia assim, eu não gosto de abraço.
Só que a minha mãe, que não recebeu esse abraço da minha avó, esse carinho todo, o amor deles era ter comida em casa. Era o nível de sobrevivência que eles viviam, né? Tá tudo bem, tá tudo com segurança. Esse era o amor que os pais davam. E um pouquinho mais de amor, né? Que alguns já começavam a dependendo da condição que teve anterior, isso, né? Tudo depende da roda da vida. E aí a minha mãe já passou pra mim, já passou muito aconchego, muito abraçar, tá junto. Então eu cheguei e fazia isso com a minha avó. Aí a minha avó meio que, né? No começo, e aí um dia, aí ela começou a se entregar. Então comigo e com minhas irmãs, que a gente foi muito isso, ela já abraçava, mas eu via que com outras pessoas ela não chegava. Mas nós era tipo assim, se ela não abraçava, a gente pulava em cima e abraçava igual. E já agora, aí eu já cresci com essa diferença, né? Com essa coisa diferente, já receber e dando amor. Aí a minha filha agora é puro, é carinho, é abraço. A gente vai vendo esse filtrado, como vai passando. Isso, né? Vai diluindo. E eu fico pensando assim, né? Poxa, olha que legal, porque a minha filha estava na minha mãe, sim, verdade, que estava na minha avó. As sementinhas estão lá. Então, ela tem aprendizado, uma carga da minha avó, da minha mãe e meu. E agora é ela. Então eu penso assim, quando ela for mãe, o que ela já não vai poder passar, cara, ela criar vai de passar novo. muita coisa boa, porque ela já veio filtrando. E ela já veio com um aprendizado diferente. E ela já tá com amor acima de tudo, respeito acima de tudo, carinho. Como vai ser a família dela, né? Eu fico pensando assim, que Deus geração me permita, que tá vindo também, que Deus né? me permita viver muitos anos para conseguir ser uma avó e olhar, ver aquilo tudo. Porque dentro dos meus netos também vai ser, eles estavam dentro de mim. E eu tava com uma amiga esses dias e ela falando assim isso, né? Que geração que tá nascendo, né? A gente falou isso no último podcast que a gente gravou. Tá se veiculando tanta notícia ruim, como se a humanidade estivesse só em degradação. Não quer dizer que tem muitos desafios pra gente vencer, tem tudo, mas tem tanta coisa boa acontecendo também, e fica quietinho dentro da casa de cada um. A gente tem que colocar essa boca no mundo pra mostrar que as coisas boas também estão vindo. Essas crianças, nossos filhos vão ser a crescer. revolução. Quando eles forem adultos, eles vão fazer a diferença. A gente precisa plantar esperança. Que tá aqui, lá vai se quebrar, porque esses adultos que estão sendo formados com respeito, com amor, com eles vão achar um jeito, né? Eu também tenho essa volta por cima lá, sabe? Vai dar essa volta. Quando eles recebem o amor, né, o afeto, o cuidado, eles também vão retribuir isso. E o amor transforma, né? E tem a política, tem o desafio, tem tudo isso acontecendo, sempre teve e sempre vai ter. A gente tá dando base para que eles não se acostumem com o que é e nem pensem que vai ser do jeito que a gente fala, né? Que eles transformem. Força de mudança. E essa é uma das intenções do podcast, a gente poder falar sobre esses assuntos, né? Para tornar público e as coisas irem se transformando, porque às vezes a gente também fica muito com a gente e não fala, né? Não compartilha às vezes as dificuldades. Tem que falar das coisas difíceis, mas das boas que estão surgindo não delas. Não é só o que aparece no Instagram, né? Tem dificuldade, tem muito choro, tem muito de quase desistir. E tem aquela força que você pega, não sei de onde, consegue dar mais. Isso é viver, né? Isso é viver. As pessoas chamam de problema, eu também acho que é vida. É vida, porque é uma evolução. É uma evolução. Vida que Por que os avós curtem as crianças? Porque quando eles eram pais, eles não sabiam ser pais. Eles estavam com medo de, tipo assim, vou dar muito amor, daí vai subir vai montar nas minhas costas, vai fazer o que quer de mim. Aí quando ele chega lá na fase de avô, com a sabedoria da vida, pensa assim, nada a ver. Quanto mais amor eu der, melhor fica. Tem uma Aí frase. ele percebeu, porque ele viveu que pode sim. Tem uma frase que fala do avô, assim, que o filho amansa o pai pro avô poder montar, assim, sabe? Pro neto poder montar no avô. E os meus, por sinal, estão agora com os meus pais hoje, estão lá em Penha. E aí, já estão faz 2, 3 dias, ontem a gente se ligou e eu falei pra Rafa, nossa, você sabe, né? A rotina virou de ponta cabeça, vai pra praia em horário que não pode, e estão dormindo tarde. Eu falei, mas estão vivendo. Os meus pais estejam sendo muito felizes, os meus filhos também. Porque é isso que a gente também precisa ensinar pra eles. Há tem momento ritmo de trabalho, e contra-ritmo. há momento de ritmo, mas também tem o momento do lazer, das férias. Se solta sem culpa, aproveita esse momento. Ritmo e contra-ritmo, é isso aí. Porque vai chegar um momento que você vai voltar a fazer tudo o que era, mas esse momento de saborear a vida é muito importante. Muitos adultos não sabem saborear a vida. Aquele minutinho de folga, aquele pezinho na grama.
o ver o sol nascer. A gente está acompanhando isso agora nessa geração que está se aposentando e que tem dificuldade de lidar com a aposentadoria. Às vezes não é por condição financeira, tem a condição financeira, tem tudo, mas não consegue se entregar. Porque teve muito essa questão do trabalho, do esforço, e hoje tem dificuldade de poder curtir, de poder fazer, sabe? Se sente inútil porque não tem mais o trabalho. Antigamente o sobrenome era o trabalho, né? Assim, eu sou fulano no lugar tal. Coisas pra fazer, mas sem, né, essa parada pra estar fazendo o que quer, né? Por um dia, o teu dia de folga da semana. Se permita saborear esse dia, né? E ensinar isso para que a próxima geração vai ter que ser diferente. E pequenas coisas, às vezes a gente tá ouvindo alguém tá falando, poxa, mas eu ainda não consigo, eu tô lá trabalhando uma carga horária danada, e tô ganhando a vida, tô trazendo as coisas físicas também, e gente, você tá no mundo, mas então faz um ritualzinho, faz seu chá, come uma comida que você gosta, ouve uma música, acende uma vela, procura se ritualizar no dia a dia, pra você se conectar, porque a grande importância é você viver o que você tem que viver e se conectar, tá presente ali, se conhecer. Eu e a Júlia, nós temos um momento que a gente chama de festa do chá. Que a gente saía da escola, do trabalho, aquela confusão, e a gente queria, né? Aí eu comecei assim, calma, sem televisão. Colocava uma musiquinha gostosa, a gente fazia um chazinho de camomila, cidreira, assim, já pra pegar à noite. Colocava aquela musiquinha, a gente sentava, fazia uma oração, tomava o chazinho e a gente dançava. Sabe aquela dança que você solta o corpo, aquela dança que você fecha os olhos? E assim, olha a presença que você está entregando para a criança e para você. Tão gostoso. Muda. São coisas simples, né, Aline? Às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa, tinha que ter saído, não, são aquela presença de minutos que te alimentou pela noite inteira. Às vezes, quem tá aí, se tem uma rotina muito corrida ainda, faça pouquinho. É minutos. De presença não plena. Uma hora. Isso dura 20 minutinhos, faz uma diferença. E aí você desliga também, você tá na presença plena, né? É isso. Então estamos chegando ao fim. Dava pra continuar muito mais. Dava pra fazer depois, né? Podemos voltar a fazer coisas mais específicas. Mas a gente vai voltar a conversar mais. Foi muito gostoso, assim, muita informação. A gente sempre, eu reafirmo sempre isso no final. A gente já gosta de falar de saúde, imagina de educação, né? Acho que é muito tentador. Porque não é só conceber, não é só ensinar lá na adolescência sobre sexualidade, sobre gestar, sobre a importância do preparar o ninho para receber, preparar a vida para receber, é o educar o que vem, é continuar, é estar olhando lá também depois na maturidade. E tudo isso curtindo cada momento presente, né? Porque uma coisa que o processo de saúde me fez foi valorizar cada momento, cada respiração, cada coisa. E a gente precisa ter a vida no nossos dias. Isso é o que mantém a nossa saúde, na verdade. Isso, né? Essa mantém conexão. A saúde. Você estar presente, curtindo, apesar da confusão diária, da correria, do trânsito, do trabalho, curtir. E a criança, né, no caso de pais e mães, a criança cresce muito rápido. Gente, e aí? A infância vai ser só daquela vez, né? Não culpa, aproveita, larga a louça, larga o fazer. Para. A casa se limpa depois. E faz o que é possível também. Faz o que é possível. Faz o que é possível, né? Porque aproveita. A gente não leva, né? Não. O tempo vai ficando, né? Vai passando. O nosso bem maior é o tempo, né? Isso aí. Então estamos chegando ao final, mais um podcast. Deste primeiro tempo, né? Primeiro tempo com a Aline Borba, né? Missão super cumprida, foi um prazer te ter aqui, né? Quando a gente convida, a gente já imagina o que pode ser, mas é sempre um presente quando as pessoas estão aqui, é muito mais vivo, né? Foi uma alegria fazer essa linha da vida, sabe? Foi uma alegria, um prazer e mostrar para todos o meu trabalho. Sim. Né? E o teu trabalho fica disponível, teu Instagram vai aparecer aí durante a gravação. Com muito amor e muito respeito, porque quando eu tô na frente com uma pessoa, gente, aquela pessoa é a pessoa mais importante para mim naquele momento. É verdade. E aí é um acolhimento, sabe? Eu sinto um amor pelo momento, pela presença. As pessoas sentem. Sim. E eu sinto uma alegria. Esse aí é o trabalho verdadeiro, né? Eu estou no meu propósito de vida. Isso. Aqui eu estou feliz e eu faço sem perceber. Ai, que bom. E a que mesma prazer coisa que dá com os isso, livros, né? com as crianças e tudo mais. E a gente vai aguardar os próximos livros. Isso, e vai teu contato aí, quem quiser comprar o livro, entra em contato contigo, tu já passou onde tem pra vender, quem quiser fazer a terapia também. E ficamos aqui então com mais informação e mais conteúdo de qualidade. Até lá então, até o próximo. Beijos.